Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Rafa Podcast. Eu sou Rafael Barreto, seu host aqui no Rafa Podcast. É um prazer recebê-los. Lembrando que temos um encontro todas as terças-feiras, 18h30, onde lançamos um episódio mais bacana que o outro toda semana. Então, fique ligado, siga-nos nas redes sociais, @rafa.podcast, no YouTube também, @rafa.podcast, e nas plataformas de streaming, Deezer, na Apple Music e também no Spotify, tá? E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, que vamos falar algo que me motiva bastante, é uma grande fonte de inspiração também, que é o método Disney. E agora estamos aqui com a Rita Drummond, da Mática Consultoria. Muito obrigado, Rita, por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente no Rafa Podcast. E hoje nós vamos falar de um tema muito inspirador, podemos dizer assim? Muito inspirador, bastante. Pelo menos sempre me inspirei desde criança nesse tema. Ah, que ótimo, Rita. Então seja muito bem-vinda ao podcast. Mas primeiro eu quero agradecer esse convite tão especial, esse contato, essa conexão, que começou há pouco tempo, mas que já está aqui, já estamos aqui juntos conversando. Então, obrigada aí pela oportunidade, por essa conversa de um tema que eu gosto e que você também gosta. Então, só pode ser uma coisa boa que a gente vai fazer aqui, né? Exatamente. Nos conhecemos há exatos uma semana. Uma semana e parece que já tem tanto tempo. Isso. A questão da afinidade, principalmente do tema que a gente vai falar agora, né? Então, Rita, se apresenta para o nosso público aqui. Sim. Quem que é a Rita Drummond, quem que é a Mática e esse nome Mática, né? Também é legal explicar para o nosso pessoal que está ouvindo aí o que é a Mática Consultoria. Então, fique à vontade para se apresentar da forma Disney de encantamento ao cliente. Certo. Vou trazer o Mickey Mouse. Isso. Então, na verdade, vou começar por Mática, que eu acho que é um nome inspirador para mim. Eu, quando comecei a trabalhar na minha consultoria de desenvolvimento de pessoas, eu queria trabalhar com o nome Jornada, porque eu acho que é o que a gente faz na vida, né? Jornada o tempo todo, para a gente aprender alguma coisa, seja desde criança, né? Uhum. E aí eu descobri, a nossa consultoria está em Penedo, e eu falei, gente, como é que é jornada em finlandês? Eu queria prestigiar também o local onde está a consultoria. Eu acho que essa coisa das raízes, né, da história, eu li os livros da história da jornada dos finlandeses vindo para o Brasil, fiz isso também. Que legal. E aí eu falei, Mática é jornada, e eu queria alguma coisa que se relacionasse. Foi perfeito. Um nome pequeno, gostoso de falar. Será que a pronúncia é assim mesmo? Não, é um pouquinho mais difícil que isso. Consegue falar? Não, eu tenho gravado. Olha, eu gravei, uma finlandesa gravou para mim, eu tentei várias vezes, achei difícil, falei, vou abrasileirar, e ficou Mática. É um pouco mais fechado, Métrica, alguma coisa assim. Então, pode arriscar pra gente. É mais ou menos isso, Métrica. Uma coisa mais assim. Mas para mim, a Mática é bem essa coisa de significar aquilo que a gente vai buscar, né? Jornadas, no caso, de autoconhecimento, de desenvolvimento profissional, pessoal. Então, assim, eu gosto muito agora escrever MTK, às vezes, né? A gente tem mania de diminuir os nomes, é Mática, MTK. Mas esse é o sentido, foi buscar a jornada em outra língua, prestigiar ali a colônia finlandesa, aquele movimento deles vindo, para quem não leu os livros, é muito bonita a história deles. E também vou contar um pouco da minha história, que sempre foi uma jornada muito grande dentro dos desafios da área que eu trabalhei a vida inteira, praticamente, que foi na área de recursos humanos. Fui executiva de RH de algumas empresas nacionais, multinacionais, e sempre gostei muito do desenvolver pessoas da minha equipe, e sempre recebi muitos feedbacks que fazia isso muito bem. Então, eu comecei uma carreira na área de treinamento e desenvolvimento, fui generalista de RH em várias empresas, aqui na cidade, fora daqui da região também. E voltei para a região há 2 anos e meio, exatamente para empreender na minha empresa e desenvolver pessoas, desenvolver negócios, que eu gosto de fazer. Conexão com gente, trabalhar com pessoas, é o que eu gosto de fazer desde sempre. Minha primeira profissão fui professora, então, assim, desde pequena, estou conectada nessa parte de desenvolvimento, de profissão, de carreira, de protagonismo, de empreendedorismo. Então, agora dona aí do meu próprio negócio e alavancando cada vez mais. Ah, que bacana. E como que surgiu, Rita, a sua conexão com a Disney? Eu sempre tenho... Foi o que nos uniu, que traçou os nossos caminhos aí. E porque quando você me chamou no LinkedIn, né, para a gente poder conversar, aí falou, metodologia Disney, eu falei, já vos vendo. Então, minha conexão é da infância mesmo. Primeira conexão com Disney foi assistir o Castelo lá com os fogos, né, na televisão. Aquilo me encantou desde sempre.
e assisti alguns takes do próprio Walt Disney, naquela época da TV. Não dá para falar muito naquela época, que a gente fala um pouco da idade, né? Mas não tem problema. Eu já sou só jovem há mais tempo que algumas pessoas, não tem problema. Então, na infância, aquilo me chamou atenção. E a minha vida inteira eu sempre procurei ser excelente no que eu faço. Eu acho que Disney é excelência. Então, a vida inteira eu olhei para o que a Disney fazia, mesmo não tinha ido à Disney ainda, mas procurava saber o que faz essa empresa ser tão excelente, por que ela fica tanto na minha mente em termos de excelência. Então, tudo que eu fiz na minha carreira como executiva de RH foi buscar excelência. E, de vez em quando, eu li algum livro, tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem para a Disney, a passeio, e aí me encantei mais ainda pela operação do negócio e comecei a ler e estudar. Mas, ao mesmo tempo, trabalhando em empresas, não tinha ainda aquela questão de sair, vou empreender, não era o momento. Quando eu decidi realmente empreender, há uns 4 anos atrás, e estava fazendo a transição da minha carreira, eu comecei a buscar alguma coisa que eu me identificasse. Primeiro, assim, desenvolvimento de pessoas, né? Que é o que eu amo fazer. Eu falei, como é que eu desenvolvo pessoas dentro de alguma coisa que seja inspiradora, que seja diferente, que faça os olhos brilharem, como foi na nossa conversa ali pelo LinkedIn, né? Que você fala assim, nossa, isso me toca de verdade. Para não fazer mais do mesmo, não queria fazer mais do mesmo. E aí eu pensei, Disney é tudo isso que eu quero, né? Falar de Disney, falar do negócio. Eu já tinha feito outras viagens para os parques, já conhecia bastante das operações, não era mais só uma viagem de turismo, eu já me encantava cada vez que eu ia e já havia um negócio ali. Eu falei, é Disney. Então, comecei a estudar mais ainda, aí fiz cursos de verdade, fui fazer cursos de imersão para entender o negócio. E comecei a pensar, com palestras. Falei, bom, começar com palestras, porque é uma coisa assim que tem mais assim, tinha mais a pegada de fazer no início. Né? Mas da palestra a gente fez um workshop, que é o produto que a gente tem hoje. E junto com isso, eu falei, bom, eu quero inovar mais ainda. E fui fazer uma outra coisa que tem tudo a ver com Disney, brincadeira, entretenimento, que é Lego. Aí eu fiz Lego junto, porque a Lego, como produto, que todo mundo conhece, aqueles bricks, né? Ela tem aquilo tudo, mas ela tem mais que isso. Ela tem formações para escolas, que chama Lego Education, e para adultos, que chama Lego Serious Play. E eu fui estudar. Eu não conhecia, Rita. Fui conhecer com você. Eu acho muito legal. Explica um pouco mais até o que é. Eu fui conhecer o Lego Serious Play e aplicar o Lego dentro da Disney. Então, eu faço as duas coisas juntas. São duas coisas inspiradoras, divertidas, entretenimento puro, mas com muito conhecimento, muita aplicação, como você falou. Como é que a gente aplica isso? A Lego Serious Play é uma metodologia que você estuda como você pode construir seus pensamentos em 3D. Na verdade, é isso. Então, a gente parte de alguma premissa, algum desafio, alguma pergunta, por exemplo, liderança, né? A gente está trabalhando com líderes. Como é que a gente vai desenvolver melhor os líderes, né? Desenvolver uma competência de comunicação. Então, a gente vai trabalhar em 3D nas construções os pensamentos relacionados à comunicação de cada líder daquela equipe que está ali trabalhando naquele workshop. E dali a gente faz perguntas e a gente busca respostas, eles acham as próprias respostas, pensamentos que eles não sabiam nem que estavam ali, porque a gente trabalha muito com neurociência, com conhecimento das mãos, trabalha muito com os tipos de criatividade, construcionismo, construtivismo, enfim, tem muito estudo atrás disso. Cara, que legal, e a gente ciência aplica, mesmo. É muita ciência. Né? 10 anos a Lego, como instituição, passou pesquisando essa metodologia. E hoje ela tem algumas empresas no mundo inteiro homologadas para certificar algumas pessoas para trabalhar com esses bricks aí, trabalhar dessa forma. Então, eu juntei junto com uma sócia, tem uma pessoa que trabalha comigo, a Gi, que é lá de Campinas, e a gente juntou Lego. Um abraço para a Gi. Um abraço para a Gi, que ela vai assistir a gente. Né? É uma pessoa fantástica também. A gente também se conheceu na internet, olha que coisa louca. Né? Vamos chamar ela quando ela vier para gravar com a gente aqui também. Vou chamar a Gi. A gente se conheceu na internet também, conexão assim. E criamos juntos um workshop que é Disney mais Lego. A gente aplica alguns exercícios usando Lego. Né? Então, é uma forma da gente fazer um trabalho que seja também um dia gostoso, um dia diferente, de coisas que as pessoas não imaginam nem que existam, né? E que a gente pode fazer um trabalho de desenvolvimento, de jornada, né? E que as pessoas entram de uma forma e saiam melhores. A ideia é essa, que as pessoas saiam melhores. Quando encontram a gente, passam por nós e possam sair melhores. E Disney é isso, Disney é esse encantamento todo, e tudo que fala Disney, para mim, é magia. A gente estava conversando com o Cris aqui, né, que trabalha aqui. Qual é a palavra da Disney? É magia. Né? E aí, o que é magia na Disney? Estratégia. Eu acho que esse é o ponto que a gente pode ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. Né? Legal. Porque como é que a Disney faz magia? Né? Então, eu acho que é por aí. A Disney ela trabalha alguns elementos de uma forma muito fundamentada, né? Muito profunda. Alguns que a gente pode falar aqui, por exemplo, para mim, um dos mais importantes são as pessoas. Não tem como fazer magia
e estratégia sem as pessoas. Então, a dica para quem está nos ouvindo, né? O negócio são as pessoas. A gente estava falando dessa frase mais cedo. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. E você só vai fazer magia e encantar seu cliente através disso, através das pessoas. Então, você precisa contratar bem, precisa treinar o tempo todo. Investir realmente no desenvolvimento das pessoas que trabalham com você. Se não é só colocar numa loja, numa fábrica, num escritório, de fato, dar àquelas pessoas condições de elas entregarem o seu melhor, aquilo que você quer que elas façam de verdade. Ser o espelho do que você quer que a sua empresa seja. Então, é isso que a Disney faz. A Disney tem um treinamento que chama Traditions, que é o primeiro treinamento que qualquer novo colaborador faz. É imersão no que a Disney quer que você faça. É uma imersão de comportamento. A Disney não contrata por currículo primeiro, por conhecimento técnico. Ela contrata por atitude. Então, a primeira coisa é essa, atitude. Ela quer saber a Disney quer... Qual é a missão da Disney? É levar a felicidade para as pessoas, né? É tornar as pessoas felizes. É a missão da Disney. Ela não pode contratar alguém que não queira dar um sorriso, que não queira fazer com que outras pessoas sejam felizes. Então, ela não contrata olhando primeiro sua formação técnica. Ela vai contratar olhando primeiro qual é a sua atitude. Desde o recrutamento, onde você passa falando com as pessoas ou não, no escritório de contratação deles lá em Orlando, na Califórnia também, como é que você vai se portar, como é que você responde ao seu primeiro e-mail lá de contato com a Disney. É a atitude em primeiro lugar. E ela passa, o primeiro treinamento das pessoas, é o Traditions, é sobre atitude, comportamento e sobre legado, o legado que o Walt Disney deixou, essa referência que a gente tem, que você tem, eu tenho, que a gente está falando no início, né, que eu tenho desde sempre. Desde que eu me conheço por gente, a minha frase, vou te dizer qual é se você pode sonhar, você pode fazer. Para mim, é a frase que eu tenho a minha vida inteira, todos os escritórios que eu tinha uma placa, eu tenho lá no escritório hoje com essa frase. Eu acho que sonhar e fazer dá o mesmo trabalho, né? Então, vamos fazer. Exatamente, eu sempre falei, é uma das... Não é a minha preferida, que é... Eu gosto do Impossível que a concorrência é menor, porque conta muito da nossa história aqui, porque quando... A gente era ainda muito pequenininho, era muita briga, a gente sentia muito mais a concorrência. A partir do momento que a gente foi criando estrutura, processos principalmente, e fomos organizando as coisas, e foi vindo pessoas, e elas sendo qualificadas, treinadas, e pessoas tocando negócio, nós fomos mudando de patamar e nós fomos disputar uma concorrência um pouco menor, que é onde, para mim, naquele momento, era impossível. Eu nem imaginava. Quando a gente chegou no impossível, então a gente viu que realmente a concorrência é menor, a briga é menor, então está em outro jogo, e isso, a frase faz todo sentido mesmo. Faz todo sentido. E você falou de uma das estratégias que a Disney tem, que é outra, além de pessoas, né, que são os pilares da Disney, que processos, né? Processo é tudo numa empresa. Então, assim, como é que faz magia? Vou dizer, faz magia com processo, não tem outro jeito. É a mágica que faz é o processo que faz a mágica acontecer. Então, tudo na Disney, quem já foi, começa a lembrar aí, quem não foi, fica pensando como é que pode. Tudo na Disney é processo, tudo é pensado. Tudo é pensado até de forma antecipada. Então, se pode dar um problema aqui, qual é o processo que a gente vai ter? E esse processo ele é colocado na experiência do cliente. Né? Então, o que é fantástico também é que eles têm essa capacidade. O processo não é uma coisa administrativa, chata, rotineira, não. Ele faz parte daquela experiência. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho fantástico. Você chega num parque da Disney, aquele estacionamento imenso, né? E aí você já chega e já tem um roteirinho lá de onde você vai parar. Já tem os cast members, né, que são os colaboradores da Disney, que eles chamam de cast members, lá para te indicar onde você vai parar o seu carro. Mas aí você sai com a criançada animado, todo mundo quer pegar lá o trenzinho para ir para o parque, ninguém nem lembra onde está o carro, né? Sim, verdade. Não lembra. Onde é que tá Até o carro? em shopping grande em São Paulo, a gente se perde, né? Eu, semana passada, aqui no Shopping Resende, eu não sabia onde estava meu carro. Tá vendo? Não tinha. Agora você conta o que deveria ter no Shopping Resende. Não vou dizer que não tem, não. Foi uma distração minha. Eu estava muito vazio quando cheguei, eu demorei muito tempo, encheu. Não tinha um cast member lá. Não tinha um cast member, não tinha um cast member. Porque aí tinha lá a plaquinha, que é o que a Disney tem, né? Ela tem as plaquinhas. Ou você fotografa, né? Ou você escreve. Hoje você tem uma... E ela diz lá, né? Fotografe esse ponto. Ela diz. E hoje tem um aplicativo. No aplicativo, você consegue também saber, se você tiver, claro, se você tiver com o seu celular com energia, né? Se ele não tiver terminado depois de tantas fotos o dia inteiro, você tem como saber onde está seu carro também, se você também fez... Tem a localização, né? Você consegue se localizar. Mas se isso tudo não acontecer, quando você passou o dia todo no parque, cansado pra caramba, com criança, aí você, sei lá, acabaram os fogos, 9 horas da noite, 8 horas, você vai chegar no estacionamento onde está seu carro, né?
Um mar de carros. Mar de carros, onde está seu carro? Eu não me localizei, eu não anotei, não tirei foto, acabou a bateria. E aí tem um cast member que vai aparecer. Né? Do nada, vai brotar do chão. Uma pessoa brota, fala assim, como assim brota? E ele te pergunta... qual é o horário que você chegou no estacionamento? Né? Aí você está com o ticket, aí pelo ticket eles conseguem saber o horário que você chegou, porque eles vão abrindo e fechando as filas por horários. Então, eles abrem uma fila 8h20 e fecha 8h40. Então, pelo ticket, ele sabe, de 8h20 a 8h40, as filas são essas aqui. Então, eles sabem quais são as filas que abriram e fecharam, né? Ali. Então, ele vai te levar na fila que abriu naquele momento que você chegou, naquele intervalo. Então, é uma coisa simples, né? Pensa bem, não é uma coisa muito sofisticada, né? Mas é um processo simples que funciona e que te deixa numa experiência super agradável, porque é o último momento seu no parque, onde você passou um dia de magia, aí você vai falar assim, caramba, na hora de ir embora, eu estou cansado, não sei onde está meu carro, vou perder 40 minutos aqui, vou me chatear, a criançada chorando, com fome, a mulher reclamando, o marido reclamando, a mãe reclamando, a sogra, todo mundo, quem for, o amigo, quem for. É para fechar com chave de ouro, Fecha né? com chave de ouro. Então, assim, é processo. Aí você fala, nossa, é mágico, né? E aí eu fico pensando, a gente, às vezes, deixa para lá os processos da nossa empresa, né? Não pensa nesse detalhe. Acho que um detalhe que do estacionamento não vai fazer diferença nenhuma, porque toda magia deveria acontecer dentro da loja, e você acha que é só isso, né? E aí outra questão, né? Onde é que a magia acontece? É no cenário. Qual é o seu cenário? O estacionamento é um cenário da Disney, né? Porque tudo da Disney é assim, o que acontece no cenário, o que acontece no backstage. Né? No on-stage e backstage. Então, assim, o estacionamento é cenário. Ele faz parte do cenário. Não é uma parte anexa, alguma coisa que deixou o carro lá fora. Não? Ele faz parte daquele movimento todo. E aí é o que a gente também tem que refletir. O que faz parte do meu on-stage, do meu cenário, do meu backstage? O que eu quero mostrar para o meu cliente? Né? Eu quero mostrar para o meu cliente um estacionamento que também faz parte da magia, que ele vai levar isso como última lembrança, né? No ciclo da experiência dele, o que ele leva. Né? E tem mais coisas mais interessantes no estacionamento. Eu gosto muito dessas coisas, porque quando você já está assim, querendo ir embora para o hotel, acontece uma coisa dessa, você tem outra referência bacana da Disney, que é se você ficar sem gasolina. Hoje eu não sei muito nesses carros mais sofisticados o que pode acontecer, né? Mas as pessoas deixavam os carros ligados, acabava a gasolina por algum motivo, aparecia do nada alguém com um galão lá, com alguma gasolina, para colocar gasolina no seu carro. Essa eu não sabia. E para te indicar qual é o posto de gasolina mais próximo. Ele colocava gasolina suficiente para você chegar até o posto de gasolina mais próximo. Que espetáculo. Então, assim, coisas que você fala assim, é só pensar um pouco, o que pode dar errado? Então, eu vou fazer... Imagina um atendimento desse num shopping, por exemplo, ter isso no estacionamento. Deve ser comum de acontecer. Deve ser, bateria. E, assim, a Disney, ela não abre o seu carro, ela não mexe, ela não faz nada. Ela prioriza a questão assim, de te ajudar, mas a sua privacidade. Então, ela não faz nada disso. Ela tem alguém te esperando para te ajudar. É isso que ela prioriza. E é mais legal porque é alguém, né? Assim, é um ser humano que vai te ajudar, não é uma máquina, né? Porque nesse mundo de robôs aí, é bom ter um ser humano ali, né? Treinado para isso, né? Então, eles têm mecânico, eles têm tudo. Então, eles vão te ajudar a ter uma última ótima experiência. E aí, sim, aconteceu comigo, né? Eu fiquei perdida no shopping, foi agora, foi sábado passado. Eu falei, caramba, eu fiquei perdida aqui no shopping, aconteceu comigo. Eu falo sobre isso, mas por quê? Não anotei nada, né? E não tinha nenhum cast member para me ajudar. Para poder te ajudar. E, Rita, isso na Disney eles chamam de chaves, não é? As chaves são os comportamentos. Chaves. Né? Então, vamos falar. São 4? 5. 5? Fala pra gente, então, quais são os 5 chaves, né? São 5 chaves. As chaves são comportamentos, né, que dão autonomia aos cast members. O que acontece? Quando você sabe o que você vai fazer, você pode tomar uma iniciativa e fazer alguma coisa pelo seu cliente. Né? Então, são comportamentos que vão transbordando ali. Eles treinam incessantemente os cast members nessas chaves. Então, a primeira chave é segurança. Olha só que interessante. Espetáculo. Tudo a ver com o nosso negócio. Tudo a ver com o seu negócio aqui. Né? Segurança. Nada pode acontecer na Disney se não tiver seguro. Nada pode acontecer. Então, eles não vão abrir o parque, eles não vão abrir determinada atração se não for seguro. Então, se algo não pode ser feito com total segurança, não faça. Não funciona, não faça. É muito legal isso, porque tem gente que fala assim, pô, mas a Disney não é uma empresa de segurança, não é uma indústria, né? É uma indústria de entretenimento, mas não é. Mas tem riscos altíssimos. Tem riscos altíssimos. Então, assim, é muito interessante trabalhar com essa visão de que nada pode acontecer se não for seguro. Durante a noite, eles fazem manutenção em todas as atrações. Tem equipes de eletricistas, mecânicos e pintores, então eles fazem revisão nas máquinas. Quando você tem uma atração, por exemplo, que é um carrinho que vai andar num trilho, sobre uma água, né, que tem alguns assim, tipo Piratas do Caribe, então eles vão fazer manutenção, vão procurar se tem alguma coisa
coisa caiu ali, se tem alguma coisa fora do lugar. Então, sempre, não é uma manutenção uma vez por ano. É todas as noites tem manutenção. Tem outra vida nos parques à noite. Então, segurança em primeiro lugar. A segunda é cortesia. Então, se está tudo seguro, vamos ser corteses, né? Vamos ter cortesia com as pessoas. Então, a cortesia faz parte do treinamento deles, é sorrir, coisa do tipo... onde fica a parada das 3 horas? Tem uma pergunta muito legal. Pode me dizer, as pessoas perguntam... Fala, pessoal, para quem não foi na Disney ainda, o que é a parada, então, né? A parada das 3 horas é uma parada, é um desfile. Isso, desfile dos exatamente. Personagens. Então, às 3 horas da tarde acontece o desfile dos personagens. 3 horas da tarde é a hora que acontece. Só que 3 horas da tarde, para mim, eu posso estar num lugar do parque, você pode estar em outro lugar. Então, a parada que para mim é às 3 horas, para você pode ser às 3h20. Então, o que é cortesia? É perguntar assim, Rafael, que horas é a parada das 3 horas? Aí a resposta assim, gente, a parada das 3 horas é às 3 horas. Seria o mais óbvio, né? Ainda responder com aquele sorrisinho assim, será que a pessoa não sabe que a parada das 3 horas é às 3 horas? Aí a pessoa fala, olha, aqui onde você está, a parada vai passar às 3h15, ou às 3h20, ou às 3h10. E com cortesia... E qualquer funcionário, até quem está passando na limpeza... Eles estão preparados para responder qualquer tipo de pergunta para qualquer pessoa, né? Eles são preparados para responder qualquer coisa sobre a Disney. Eles não é assim, eu não sei, você tem que perguntar para aquela pessoa ali porque eu não trabalho com a parada. Tem que ser um cast member. Tem que ser, eu sou da limpeza, tá? Eu não sei. Ou eu vendo pipoca, eu não sei. Não. Eu sou uma pessoa que tomo conta aqui da parada das 3 horas. Não sei, não. Eles estão preparados para responder com cortesia. Então, o comportamento de ser cortês, né? Quando você chega nos parques, para quem já foi, né, ser atendido com... Eu tenho uma história ótima de uma senhora na Califórnia, ela trabalhou quase 50 dias na Califórnia. Para mim, assim, cortesia é isso. E ela fizeram uma reportagem com ela no final na aposentadoria dela, né? E perguntaram, ela trabalhava na entrada. Ela era cast member? Cast member, recolhendo os ingressos. Né? O ingresso agora já é a pulseirinha, Magic Band, ou então o cartãozinho, mas ela começou com papel, né? E perguntaram para ela assim, mas a senhora passou quase 50 anos aqui recebendo o ingresso? Ela falou, não. Meu trabalho nunca foi esse. Meu trabalho sempre foi dar o primeiro sorriso. Olha que espetacular. Então, isso é cortesia, isso é a chave transbordando, né? Então, a gente falou de segurança, cortesia. A terceira é a parte de trazer as pessoas com mobilidade diferente, com gênero, com cor, com raça, que é uma chave nova, tá? Que eles colocaram em 2019, 2020, mais ou menos. Diversidade? Diversidade. Já era um valor da Disney, sempre foi um valor, mas passou a ser uma chave. Então, hoje você vê, por exemplo, eu tenho vários vídeos de personagens, princesas, Mickey, com linguagem das mãos, conversando com as crianças, usando a linguagem das mãos. Né? A Disney, por exemplo, em Paris, começou a testar um banheiro de gênero. Né? Então, ela começou a fazer todo um movimento de cast member nesse sentido. Tá? Então, acho que já era um valor, passou a ser uma chave que transborda também nas ações da própria Disney, como instituição, como empresa. Né? E a quarta chave é show. Aí fala assim, qual é a chave da empresa? É show? A primeira chave é show? Não, a quarta chave da empresa é show. Né? Porque até aí você já está transbordado já, né? Aí você já passou por todas as outras já aconteceram, porque, na verdade, elas têm essa ordem de priorização mesmo, tá? Menos diversidade. Diversidade pode estar em qualquer uma. Sim. Tá? Então, ela pode estar em qualquer uma. Mas a segurança sempre vai ter em primeiro lugar. Agora, você tem que passar pela segurança para você ser cortês. Então, você pode até não ser cortês se não for seguro. Você lembra aquela história, você deve conhecer, que passou na internet, do rapaz pedindo a moça em casamento na França, em cima de um tablado em frente ao castelo? Você chegou a ver isso? Não lembro. Não, foi... Tem pouco mais de 1 ano ou 2 anos, foi na Disney em Paris, em frente ao castelo. Tinha um tablado onde os cast members se apresentam dançando. E tem uma cena bem na internet assim. Ele vai pedir em casamento a noiva dele, ele se ajoelha e está com a aliança na mão, com um anel na mão. Vê um cast member correndo, mas correndo mesmo. Tira aquela caixinha da mão dele e manda os outros 2 saírem. Então, isso na época, assim, foi aquela coisa, nossa, o cara foi horrível, ele acabou com o sonho, acabou com a magia, acabou com tudo aquilo. Foi bem assim. E eu, com o meu mentor, que mora, inclusive, em Orlando, a gente conversou um pouco sobre as chaves nessa época.
E a gente está falando exatamente isso, que ele foi, em primeiro lugar dele foi a segurança. Ele foi trabalhar com a questão da segurança, porque eu conheço esse tablado, eu já fui nesse parque, sei como funciona. Primeiro que ele é cercado, tá? Então a pessoa teve que pular. Ah, não era para entrar, ele já fez já era errado. Mesmo. É um cenário, né? É um palco. E segundo, como um palco não era uma coisa segura para estar outras pessoas ali de repente, você imagina, pensa você em casamentos, aquela festa, todo mundo fica feliz, aquele monte de gente filmando, resolve subir também para parabenizar. O que pode acontecer? E se aquele cenário cai, se aquele tablado cai, alguém falar assim, mas não tinha ninguém para tomar conta, para ver que estava inseguro? Né? Então, assim, é bem polêmica a história, porque, de fato, você olha, você fala, poxa vida, né? Uma cena tão bonita. Você vê só um corte ali, né? Uma cena tão bonita em frente ao castelo. Ele fala com as pessoas para ficarem do lado de fora, ele leva as pessoas até o lugar onde podia, né? Fazer aquele evento acontecer. Mas, assim, você olha a cena não é bonita mesmo. Mas quando você olha com essas chaves da Disney... Você conhece as chaves, né? Você fala assim, o cara ele foi perfeito. Dentro das chaves ele foi perfeito. Ele olhou pela segurança. Depois ele foi cortejo de levar para um outro lugar. Mas não é uma cena que a gente quer ver mesmo. Né? A gente quer, que lindo, seria bom, um final feliz ali. Né? Mas alguém precisava fazer o que tinha que ser feito. Alguém precisava fazer o que tinha que ser feito. Então, voltando à quarta chave, que eu voltei nessa porque eu me lembrei do fato, na quarta chave, que é o show. E qualquer um pode fazer show. O show não é o artista que está ali representando um personagem, nada disso. O show pode ser qualquer um. Então, você vê o pessoal da limpeza, e tem muitos filmes na internet, eu adoro ver esses filmes, que eles começou com uma pessoa, autonomia, né, dando autonomia ao colaborador. Começou com uma pessoa da limpeza, quando ele vai varrer e jogando água, ele desenha o Mickey no chão. Ah, isso eu já vi. E aí, hoje, várias pessoas são treinadas para fazer isso, com água ou com folhas que caem, né? Então, as pessoas vão catando assim as folhas e vão desenhando a carinha do Mickey, aqueles 3 círculos. E é muito bacana de ver que é o show de quem está na limpeza, não é o show de quem está no palco, nem na parada, e nem no carro alegórico, nada disso. É quem está ali no dia a dia fazendo a limpeza acontecer, que é outra coisa fantástica na Disney, né? Que a limpeza é processo, né? Que é fantástico. E qualquer um pode fazer show. Aí você tem um show na parada, você tem um show dentro de, por exemplo, de uma pessoa que está com aquelas bolas lindas, né? Aconteceu comigo há pouco tempo. A cast member estava vendendo aquelas bolas de balões, né? Sim. Então fica aquele monte de balões, aí você vai, olha o balão, fica perto, ela começa a brincar com você, começa a dar o show dela ali, colocando o balão em cima da sua cabeça, você segura o balão. Isso é uma coisa simples ali que acontece naquele momento e que é show. Então, o show tem vários níveis. Qualquer um deve dar show, né? Nem pode, não. Deve dar o seu show ali no... Eu tive no meu aniversário na Disney. E aí eu falei que era meu aniversário. Aí cantaram parabéns para mim, sabe? Ali no meio tem de vários todo mundo. mimos, né? Você tem lá na área de... na entrada, por ser seu aniversário, tem... É chaveiro ou bottoms, né? Tem bottoms. Eu vou te contar a história eu tive uma experiência muito legal, 2 experiências por causa desse bottom. E a quinta que é a eficiência, tudo tem que dar resultado. Né? Então, a eficiência é a quinta chave, o resultado dos negócios, o resultado financeiro, e mais que isso, o resultado de que tudo ali tem que acontecer muito bem para o cast member, que é o colaborador, e para o guest, que é o convidado. Tudo tem que funcionar e se encaixar. Então, você assiste, por exemplo, um show no Epcot Center, que é na beira do lago. Você tem ali água, luz, fogos... imagem, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tem que funcionar super bem, tem que ser eficiente para todo mundo, né? Então, é a quinta chave da Disney, que é o resultado. Não é o primeiro, né? Não é o primeiro. O resultado é consequência de tudo isso funcionar muito bem. Então, e aí, chaves são esses comportamentos que dão autonomia ao cast member. O cast member, quando ele conhece essas chaves de comportamento, ele tem autonomia para, por exemplo, cair um sorvete no chão de uma criança... Ele vai lá e dá um outro sorvete, não tem que perguntar assim, peraí que eu vou falar com o meu chefe se eu posso dar um sorvete para você. Aconteceu há pouco tempo uma experiência comigo. Eu fui comer num lugar um salgado e o salgado não estava gostoso, estava estragado. Aí eu falei assim, olha, o salgado não está legal. Aí a pessoa, peraí que eu vou falar com o gerente. Dava para ver, dava para sentir o cheiro, mas tem que falar com o gerente. Né? Não tem autonomia. Né? Não tem autonomia. Então, isso depende muito da cultura da empresa. É outra coisa importante. Qual é a cultura? Como é que eu treinei as pessoas que trabalham comigo para ter esse tipo de autonomia? Porque as chaves, elas limitam a autonomia, elas dão autonomia, mas elas dizem também, dentro desse pacote aqui, você pode fazer, dentro da segurança, dentro da cortesia, dentro da diversidade, dentro do show e dentro da eficiência, você pode tomar suas próprias decisões. E já aconteceu várias comigo. Eu vou te contar do bottom. Né? O bottom é um bottom grande, bonito, e eles têm vários motivos. Ele tem o dia aniversário, deixa eu ver se eu lembro todos aqui, Rafael, peraí, aniversário... tem um que é para você estar comemorando o tempo de casamento, noivado. Aniversário de casamento. Um de comemoração em geral,
São 3, né? São tem de primeira visita. E primeira visita. Eu quero lembrar no quarto. São primeira visita, são 4. Minha filha pegou 2, de aniversário e primeira visita. Estava querendo lembrar o quarto, a primeira visita. Então, eu fui à Disney de Paris no meu aniversário. Cheguei e fui pedir o Bottom. Tá? Eu quero o Bottom, né? Para passear aqui, para andar. Porque quando você anda com o seu Bottom ali, as pessoas... seu aniversário. É muito legal, é mesmo. Agora eu lembrei, isso mesmo. Fizeram com sua filha isso, Sim, né? Os cast members te dão os parabéns e tal. E todo mundo aborda todo o tempo. É muito legal. Eu falei, queria viver essa experiência. Cheguei lá, não tinha o Bottom. Não tinha, tava faltando o Bottom. Falei, aconteceu isso também, dia acredita? Do meu aniversário, não tem um Bottom. Olha aí. Aí fiquei triste pra caramba. Aí o cast member falou pra mim assim, olha, não tem um Bottom, era numa loja, né? Mas eu posso fazer uma outra coisa se você quiser. Eu falei, o que é? Você quer falar com o Mickey Mouse? Eu falei, como assim? Falar com o Mickey Mouse? Ele pode te dar os parabéns. Eu falei, é claro que eu quero falar com o Mickey Mouse. Imagina se eu não quero falar com o Mickey. Então, o que ele fez? Ele pegou uma experiência que não estava legal e transformou num momento mágico para mim. Né? Uma experiência super interessante. Não pediu autorização para ninguém. Ele sabia que ele podia fazer aquilo porque ele foi treinado e orientado para isso. Ele sabia que ele estava ali para fazer com que o meu dia fosse feliz. É isso que ele tinha que fazer. E aí, qual é a história? Tem um telefone lá, ele limpou o telefone, colocou um lencinho, aí pegou um papel. Em qual língua você quer falar com o Mickey Mouse? Aí, como eu estava na França, eu arranho um pouco de francês, eu falei assim, claro que é em francês, né? E aí ele ligou, aí eu escutei o Mickey Mouse me dando os parabéns, agradecendo que eu estava passando meu aniversário ali, cantando Joyeux anniversaire para mim em francês, feliz aniversário para mim em francês, né? Foi o máximo, né? Passei o dia, né, super feliz, não estava com bota, mas aquilo simplesmente sumiu da minha cabeça. Foi uma experiência super diferente. Quanto custou isso? Qual foi o esforço que a Disney fez para encantar? É um processo. Processo. Talvez o que seria uma frustração ali de não ter o Bottom, ele superou a expectativa ainda. Ele fez mais, porque a gente faz... Ele fez o básico. Olha, me pediu desculpa porque não tinha o Bottom, é o básico, mas ele fez mais que o básico, né? Ele foi fazer, o que eu posso fazer para encantar essa pessoa? Dentro dos processos que eu tenho, porque isso é um processo, ter um telefone para alguém falar com o Mickey é um processo que estava ali definido para algum momento, né? E aí ele criou o momento e fez isso acontecer. Então, foi muito legal. E aí, meses depois, eu fui à Disney na Califórnia. E eu queria o Bottom da primeira visita, que era a minha primeira visita à Disney na Califórnia. Eu fui pedir o Bottom da primeira visita e contei a experiência que eu tive em Paris. Falei, eu não tenho o Bottom do aniversário. Você tem como me dar o Bottom do aniversário? Eu só queria o Bottom. É claro que eu tenho. Ele me deu o Bottom, desenhou um Mickeyzinho e falou para mim assim, mas você vai usar o Bottom porque hoje é seu aniversário aqui. Eu falei, gente, ele fez mais, ele só me falou isso. E eu falei, caramba, hoje é meu aniversário aqui. Eu passei o dia com o Bottom, sabe, sentindo que era meu aniversário. Ele me deu isso de presente. São coisas muito simples que mudam o seu dia de verdade, né? Que mudam... Outro dia eu tive uma experiência inversa. Eu fui num lugar onde as pessoas normalmente não tratam os outros de uma forma muito gentil. E a pessoa que estava atendendo na fila era super gentil. A pessoa responsável era muito gentil. Eu fiquei observando o trabalho dessa pessoa o tempo todo, ajudando os outros, perguntando o que poderia fazer o tempo todo, né? Eu falei, gente, eu preciso falar com essa pessoa. Aí, depois que terminou meu atendimento, eu chamei. Quando eu chamei, eu acho que ela levou aquele susto. Vão reclamar comigo alguma coisa, né? Já estão acostumados à reclamação, né? Aí eu falei para ele, não, eu queria dizer que eu adorei o seu atendimento. Foi fantástico, que todas as pessoas façam isso. Foi ótimo, você ajudou tanta gente. Que bom ter pessoas que ajudam outras pessoas. O sorriso daqui até aqui. Era uma segunda-feira. Eu tenho certeza que o dia dessa pessoa foi o outro. A semana, né? A semana. Isso que eu fiz é o que a gente sente na Disney que qualquer um pode fazer, né? No meu caso, não foi treinamento. Eu realmente olhei e observei. Mas... Tem treinamento envolvido, sim, com certeza. Né? Mas o que esse rapaz fez comigo lá, de me dar o Bottom, eu falei, é seu aniversário hoje aqui. Né? Assim, é porque ele está treinado, porque ele está informado. Ele sabe o propósito dele ali. Ele sabe que ele está ali para fazer as pessoas felizes. Então, ele tem essa atitude, porque, voltando ao que eu falei, tem que contratar pessoas que têm essa atitude, né? Porque se você não contratar, a pessoa vai dar o Bottom, e até às vezes de cara feia, né? Vai falar assim, toma aqui, ó. Olha o Bottom. Tem sim, toma aqui. Né? Ou então vai falar assim, não, já passou o dia, a data do seu aniversário, não posso te dar, não. Exato. Que é mais rápido, né? Que no Brasil é bem provável que aconteça, né? Já passou. Cadê seu documento? Deixa eu ver seu RG. A Disney não pede documento para nenhuma dessas situações. Ela confia nas pessoas. Mas se confia, o que ela quer? Ela quer que você passe um dia feliz. Pode até ser no seu aniversário, tá? Então, se você que está me ouvindo, se você falar no seu aniversário, pode ir lá pedir, que eles não vão pedir seu documento. A Disney quer que você passe um dia feliz. E quanto custa isso para a Disney? Um Bottom, em termos financeiros,
em termos assim de divulgação, de experiência do cliente, de você ficar encantado e querer voltar. Rafael, 75% das pessoas que estão nos parques agora já foram na Disney mais de uma vez. A gente está falando agora mesmo de pessoas que repetem cursos. 75% das pessoas que estão nos parques já foram lá. Uma taxa de recorrência absurda. Muito alta. Muito alta, sabe? Por quê? Porque você quer voltar. Você quer viver aquela experiência novamente. Né? Eu fui uma vez só e fico louco para poder voltar. Eu já fui várias e vou todas que eu puder. Isso é bom para Disney, mas você sabe que isso também coloca a barra lá em cima, né? Porque toda vez que você vai, você tem uma expectativa de ver alguma coisa diferente que você não viu ainda, né? Então também. E você, quantas vezes, Rita, já foram? Nossa, eu já fui várias. Eu acho que já fui, tô contando as Califórnia, Paris e Orlando, mais de 10. Mais de 10? Para estudar, para sempre foi surpreendida? Sempre. Sempre tem alguma coisa inédita, ou nos cenários, né? Porque parte da magia da Disney está nos cenários. Então, por exemplo, eu fui a Paris, estava cinza Paris. Era inverno, estava muito frio, e a cidade toda estava cinza. Você entra na Disney, a cidade está toda colorida. Além dos prédios coloridos, as flores, porque eles têm toda a jardinagem deles, né? Então, eles trocam aquelas flores diariamente, ou regam, ou cuidam. Então, você entra no parque, a cidade está toda cinza e o parque está todo colorido. Você vê os canteiros, todos assim. Então, assim, é muito cuidado com pequenas coisas, né? É cuidar das pequenas coisas. Você pode falar se é mito ou verdade. Eu sempre ouvi que o Magic Kingdom, né, lá no o castelo é pintado todos os dias. Ele pode não ser todo pintado, mas ele é todo recuperado, assim, em todos os detalhes, todos os dias. Os postes, as limpezas, eles lavam todos os brinquedos, lavam a rua. Então, assim, eles vão... A manutenção é noturna, todas as noites tem uma grande manutenção. Quando os parques fecham, é manutenção de pintar, por exemplo, os cavalinhos do carrossel. Você tem que pintar, vão pintar naquela noite. Então, assim, tem um grande cuidado em fazer uma manutenção de limpeza, de pintura, do que for, para você receber o parque impecável no outro dia, como se fosse a primeira vez que o parque está abrindo. E outra, a infinidade de pessoas trabalhando lá e tudo acontece pelo subsolo, né? Isso, e no Magic Kingdom tem um subsolo imenso, onde você cidade, é uma né? cidade onde você tem todas as facilities, né, da comida, Disney, tudo passando, tudo. Você não vê nada, né, passando. E tem coisas muito interessantes, né, porque você, no Magic Kingdom, que é o parque onde tem um castelo em Orlando, em outras cidades do mundo, mas vou falar de Orlando, que é o parque mais conhecido, né? No Magic Kingdom, você tem essa cidade subterrânea e você tem as áreas do parque. Então, você tem a área do parque que é da Fantasyland, você tem a área do parque que é do futuro, você tem várias áreas ali, né? 5 ou 6 áreas diferentes. E o Mickey personagem, cada uma dessas áreas, ele tem a sua própria vestimenta. Né? Então, ele tem lá uma vestimenta de astronauta em de cowboy na outra. E aí, os Mickeys não podem se encontrar, porque só existe um Mickey. Então, lá no subterrâneo, tem os lugares para onde os Mickeys vão. Você tem, assim, não pode tirar foto lá, né? Proibido. Mas de vez em quando você encontra uma foto na internet, os Mickeys podem se encontrar ali, mas nunca pode um Mickey astronauta sair na Terra do Faroeste, ou vice-versa, porque não funciona assim, né? E o Mickey é sempre o mesmo. Então, é nesse nível de cuidado, sabe? É nesse nível de detalhe que a Disney pensa. E aí, voltando aqui para quem está ouvindo a gente, para quem trabalha, para quem é um líder, um empresário, um colaborador, qual é o nível de detalhe que você pensa? Né? Porque nos pequenos detalhes que a gente erra. Você reparou que a gente não erra nas grandes coisas? Porque as grandes coisas você não pensa nelas. Sim. Mas as pequenas coisas, né? Aquele detalhe. A gente estava vendo a xícara de café agora, que tem um detalhe aqui dentro que eu achei fantástico. Isso é detalhe. Pensar no Lincoln fez aqui, né? Você olha aqui na xícara, quer mais um café, né? Gente, é pensar no detalhe. Você termina de tomar um café, você fala, olha que bacana, tem uma frase aquela surpresa final. Então, é isso aí que a gente erra, porque assim, é só uma xícara de café. Mas é mais que uma experiência. Né? Então, tem coisas que nisso a Disney é impecável. Ela pensa nos detalhes, porque eles pensam assim, imagina você falar com a Branca de Neve, a Branca de Neve tinha acabado de fumar. Assim, a Branca de Neve fuma? Não pode, sabe? Ela não pode. Ela é uma princesa da Disney. Então, assim, essas coisas assim, são muito... Nível de detalhe, eu estava também na Disney, estava frio, estava eu, meu marido e um casal. Estava muito frio, muito. Mas era frio, assim, de 0 grau, uma coisa assim. Onde? Em Paris? Paris. E aí a gente estava esperando os fogos, que a gente queria ver os fogos com os drones, né? E nessa espera a gente foi para um cantinho quentinho, assim, começamos a conversar e começou um cheiro maravilhoso de caramelo, assim, no ar, de chocolate quente no ar, caramelo, chocolate quente, um cheiro
delicioso no ar. Eles ficaram assim, gente, chocolate quente, chocolate quente. Falei, bom, eu vou dizer para vocês, tá gostoso, mas sabe que isso aí é só um cheiro que a Disney joga no ar, o aroma. É a experiência 6D, 7D ali, né? Vários, né? E é claro que as pessoas foram tomar chocolate quente naquele frio. O que você quer? Um chocolate quente, né? Aí foi todo mundo tomar chocolate quente. Então, eles aproveitam para, obviamente, fazer a eficiência acontecer, vender também, né? Exato, é o objetivo. Mas é uma delícia, porque você se aquece com aquilo de verdade. Você fala assim, que coisa gostosa, tá frio. E esse cheirinho de chocolate quente no ar, né? Então, eu acho que esses detalhes todos que a Disney proporciona é que a gente pode levar para a nossa vida, porque não precisa de ser Disney para isso, a Disney que a gente conhece. Eu posso ter minha própria Disney na minha vida. Que detalhe eu não estou prestando atenção? Tá? Você já entrou em algum lugar que você fala assim, caramba, a pintura tá assim, semana passada, mês passado, ano passado, ninguém colocou uma pinturinha ali, ninguém consertou aquela cadeira que está com alguma coisa amarrando, sabe? Essas coisas assim que você vai num lugar e você fala, ninguém vai cuidar disso? É esse o nível de detalhe que você pode cuidar no dia a dia do seu negócio, né? Da sua loja, da sua empresa. É que você pode ser Disney nisso, né? No cenário que o seu cliente vai ver. Né? Então, encantar o seu cliente até com isso também. E a Disney ela é impecável. Quem trabalha comigo aqui sabe disso. O Cris também sabe disso. Essa semana mesmo, na apresentação, né, Cris? Eu falei com ele tem que ter um encantamento Disney em tudo. Eu sou muito apegado aos detalhes. É claro que não consigo fazer na mesma proporção da Disney, mas me incomoda muito as coisas se não tiverem... o visual me incomoda muito. Mas eu disse para você, quando eu estive aqui a primeira vez, eu falei para você que você tem um cenário Disney, né? Que as coisas estão arrumadas, estão organizadas, estão limpas, bonitas, tem um padrão, né? Isso. Porque, não é? Porque você falou assim, mas preciso colocar um quadro aqui, que você já sabe que vai colocar, eu me lembro disso. E aí eu acho assim que as pessoas podem cuidar disso, não precisa ser uma Disney para você ter um lugar limpo, um lugar que, né, com manutenção bem feita. Né? O limpo não quer dizer que tem que ser moderno, nada, mas limpo já dá para ser... Um uniforme limpo de um colaborador, né? Um uniforme que tá certinho, que está ajustado, que é padrão. Outra coisa que a Disney faz muito bem, que é a questão do padrão, né? Então, você vai a qualquer uma desses parques que você vai, você tem um padrão de atendimento, né? O tal da constância. E aí você vai, às vezes, numa rede de lojas. Tem várias lojas da mesma marca. Aí você vai você tem um atendimento e fala, nossa, que delícia, foi gostoso ficar aqui. Até compra coisa que você não tinha pensado, porque a pessoa está ali te dando aquela atenção, te ajudando na sua decisão de compra. Aí você vai numa outra loja da mesma rede e ninguém olha para sua cara. Né? É como se fosse invisível. Então, assim, esse padrão também de você ter uma constância também faz parte do padrão da Disney. Eles são treinados para isso o tempo todo. Você está em qualquer um dos parques, você sabe o que você vai receber. E eles sabem o que eles vão te entregar. Então, acho que isso também é outra coisa que dá para a gente fazer, porque isso é treinamento. Isso é mais que treinamento, isso é exemplo do líder, né? Que pode ser o dono, pode ser o empresário, pode ser o gestor da área, mas é exemplo, né? Porque a Disney ela modela pelo exemplo também, né? O líder ele é o guardião da cultura. Como todos os colaboradores são, mas o líder ele está no campo o tempo todo. O padrão do Walt Disney era 80% no escritório e 20% em campo. Desculpa, 80% no campo e 20% no escritório. Esse é o padrão do Walt Disney. Ficar no campo junto com as pessoas, sabendo o que os clientes querem. Você encontra executivos na Disney varrendo, catando papel no chão. Eu li isso no livro do Dan Cockrell. Lá ele fala disso, de vice-presidente da Disney Paris. que startou a Disney Paris. No livro dele, ele fala, varrendo no chão. Varrendo no chão, virando pipoca. Qualquer atividade, porque qualquer atividade... Na verdade, é obrigatório. Obrigatório. Na verdade, no livro, eu estou lembrando aqui, faz parte do treinamento. Ele nem começou lá. Ele teve que treinar nos resorts. E ele treinou, por exemplo, arrumar cama. Faz parte do treinamento. Faz parte, arrumar cama, servir. Faz parte do treinamento. Então, e a Disney tem trilhas de treinamento, tem trilhas para você... eu quero ser um gestor. Quais são as competências que você tem que chegar lá? Para chegar lá, tem treinamentos. Eles têm uma instituição de treinamento interno, né? A Disney University, exatamente para os colaboradores, né, treinarem desde o início da sua jornada, que é o Traditions, até fazer a sua carreira lá dentro. E realmente a liderança precisa servir. Ela fica nas áreas de operação a maior parte do tempo. Desde a época quando o Walt Disney começou a construir, ele e o Roy Disney, o irmão dele, né? Que a gente fala de Walt Disney, tem que falar do irmão dele, o Roy Disney, que era o financeiro, a pessoa Quem assistiu o filme vê legal essa história, né? E ele estava calor na rua principal, que eles chamam de Main Street, que é a rua principal, né, dos parques, que vai dar no castelo.
em vez de colocar ar-condicionado, ele não colocou, para os gerentes saírem mesmo para ir para campo mesmo, de propósito. Né? Então, forçar a cultura a acontecer. E a cultura é essa, de estar em campo para saber o que os cast members e os guests precisam, o que está acontecendo. Você não vai solucionar se você não souber. Você não vai melhorar o processo se você não souber. Né? Você não vai fazer nada encantador se você não estiver encantado com aquilo que está acontecendo. Então, a liderança tem um papel fundamental para isso tudo acontecer dentro da cultura, né? Você sabe, Rita, quanto tempo leva, por exemplo, um treinamento de um guest member? Então, o Traditions, se não me engano, são 8 horas, porque assim, eu tenho um Traditions, que é o Traditions é colocar a Disney em você. Eles, né, exatamente, eles não colocam você na Disney, eles colocam a Disney em você. Então, Traditions é para isso. Então, eles vão colocar você, de informar tudo, principalmente a história e o legado do Walt Disney e do Roy Disney. Então, vou te contar toda a história. Primeiro, quem vai pleitear alguma coisa lá já deve estar correndo no sangue ali também um pouquinho de... Se não tiver... Já não passa nem na ligação para entrevista, não né? Não consegue. Assim, não vou dizer para você que não vai acontecer de alguém depois não dar certo... porque é um trabalho exaustivo atender cliente, não é uma coisa simples, né? É exaustivo. E dá para ver lá que não é um trabalho. E a remuneração, eu acho que... Não é de ponta em termos de empresas de entretenimento, não é. Mas, como eles colocam a Disney em você, eles adoram ficar na Disney, eles querem ficar. Como a gente está falando com brilho no olho, eles que trabalham lá com muito amor, com muito orgulho de trabalhar naquela instituição por causa do legado, principalmente. Porque 100 anos faz agora em outubro a Disney, né, como empresa, não como parque, né? A empresa faz 100 anos. Outubro de 1923, que ela foi fundada pelo Roy e pelo Walt Disney. Então, são 100 anos de tradição, de legado. Quantas empresas você conhece que tem esse legado? E aí, eles passam esse legado, essa tradição para os cast members, né? Então, é muito forte isso. Então, não é a que mais remunera, mas ela dá todo esse reconhecimento. Tem prazer em trabalhar também, prazer, né? Então, tem esse lado todo de prazer. A gente falou, então, tem mais de um treinamento? Então, tem. Aí depois eles passam para um treinamento que é junto com outro cast member. Tá? Então, eles não vão... Vou ser engenheiro, por exemplo, trabalhar na manutenção do Piratas do Caribe. A última coisa que você vai fazer é isso. Você vai trabalhar à noite lá como engenheiro, tá? Mas a primeira coisa é o Traditions. Depois você vai ter contato com o dia a dia dos parques, conhecer, para saber onde estão as áreas do parque, para saber quem são, como é que trata os clientes. Você vai passar um tempo, então, num treinamento junto com outro cast member, e normalmente com o líder. Eu vi isso acontecer há pouco tempo na Califórnia. Eu vi um líder treinando o pessoal, instruindo, ia ter uma parada das 3, instruindo o posicionamento das pessoas. Eu fui conversar com eles, inclusive. Eles têm uma plaquinha, deve ter uma plaquinha, né? Tem. Então, eu vi isso acontecer, foi muito legal. E depois, isso aí vai demorar 2 semanas, vai depender da sua função, mais ou menos tempo. Se você vai atender mais o cliente diretamente, você vai ficar mais tempo nesse treinamento on the job, né? No campo mesmo. Se você vai ficar no bastidor, você vai passar para você absorver a cultura. Então, eu vou trabalhar nos bastidores, mas você vai absorver a cultura. E depois você vai fazer o treinamento do seu trabalho. Então, aí você vai para a técnica. A técnica é a última parte. Então, eles não colocam você no campo para trabalhar. Você vai ser engenheiro, vai lá trabalhar. Não, você vai saber que legado é esse, que empresa você está entrando, que história tem essa empresa, qual cultura que a gente tem aqui, quais comportamentos, as chaves que a gente deseja que você tenha. E depois você vai ver isso acontecer na prática e depois você vai para o seu trabalho técnico. É a última parte. Olha isso aí, pessoal. Pega essas chaves. Facilmente tudo que a gente conversou, tudo que a Rita apresentou aqui, é só virar assim, e o meu negócio? Né? Como eu aplico? Fica fácil. De tudo que você falou aqui, com certeza, com as pessoas que estão nos vendo e ouvindo aqui, ela agora, nesse ponto, faça agora um ponto de reflexão. Será que eu estou aplicando essas chaves no meu negócio? E depois eu vou fazer uma pergunta para a Rita. Mas será que eu estou aplicando essas chaves no meu negócio? Será que a forma que eu estou treinando meu cast member é assim? Eu estou treinando ou já jogo, estou delegando ou estou delargando já jogando ele na cova dos leões já? E às vezes fala, ninguém dá certo, ninguém dá certo, as pessoas não fazem o que eu quero, mas será que ela está sendo treinada? Você tem que ter as chaves, né? Tem que ter as chaves do seu negócio também. Se você não tem, adota as da Disney. Então... e pode criar, você sabe que dá para desenvolver, né? E eu acho que é isso que é um dos seus trabalhos. Uma das coisas do trabalho que a gente faz é desenvolver com as equipes as chaves, né? As chaves, suas próprias chaves. A gente tem uma forma de fazer isso para que você entenda quais são as chaves do seu negócio e tenha essas chaves e aplique 4, 5 chaves no máximo do seu negócio e aplique lá no seu dia a dia. Que legal. Rita, mas com todo esse conhecimento, toda a história que agora a gente conversando chegou nessa profundidade na nossa primeira conversa,
Mas baseado nisso tudo, e da onde que veio a ideia de transformar isso num negócio? E como isso virou um negócio para você? Como virou um negócio e quais são os negócios baseados nesses pilares que dá para ver o seu nível de conhecimento aprofundadíssimo aí e já a cabeça já fica borbulhando aqui de ideias de coisas que dá para fazer para aplicação. E uma foi dela, você falou de um produto. Mas como que surgiu essa ideia de transformar isso em um negócio? A ideia surgiu, foi uma coisa que foi amadurecendo. Como eu disse, eu comecei com palestras, a Gi também começou com palestras, dentro do portfólio assim, de desenvolvimento de pessoas. Né? Então, assim, vamos contar a história de uma empresa que se desenvolveu e lida e sabe desenvolver pessoas. Né? Então, começamos contando essa história de como é que a Disney desenvolve pessoas. Mas a gente começou a perceber que era mais que isso. Sabe? Que é muito mais que desenvolver pessoas, é desenvolver negócios. Ou seja, pessoas faz parte disso tudo. É uma dos pilares. Então, quando a gente percebeu isso, a gente falou, poxa, a gente tem muito mais para entregar, para ajudar a transformar a vida das pessoas e os negócios, né, desses empreendedores, que às vezes não têm acesso a uma informação dessa, que às vezes desconhece que isso tudo pode ser aplicado, acha que Disney é uma coisa muito distante, né? E é muito mais próximo do que a gente imagina. Nunca nem vou conseguir na Disney. Nossa, a Disney tem muito dinheiro. Como é que a gente pega isso e traz para perto de quem está ali no dia a dia, no seu estabelecimento, na sua fábrica, no seu empreendimento, grande ou pequeno, médio, não interessa. Todo mundo. Eu sou uma microempresária e eu aplico, no meu negócio, eu aplico as estratégias da Disney. Né? Então, assim, como é que a gente traz isso para o dia a dia? A gente começou a avaliar isso, a gente falou, poxa, então vamos transformar juntas isso num workshop, num trabalho com muito mais profundidade, com muito mais exemplos, nossos exemplos, a nossa vivência, que eu acho que isso é muito bom, porque a gente tem muita vivência, então a gente pode falar daquilo que a gente viu e que aconteceu com a gente, e outras histórias que a gente escutou dos cursos que a gente fez, da mentoria que eu tenho, então das experiências próprias, né? E aí a gente começou a desenhar esse curso exatamente para falar desses pilares, né? E para falar dessas chaves. E instigar as pessoas, influenciar as pessoas, inspirar as pessoas a falar assim, o que eu posso agora trazer para cá? Né? O que eu posso, nessa reflexão que você propôs, né? Disso tudo, o que é que eu consigo fazer? E dá para fazer muita coisa. No dia a dia, na experiência que a gente está tendo, a gente está vendo as pessoas de fato, fala assim, enchendo o caderno no workshop, sabe? Fala assim, gente, é muita coisa que eu posso fazer. Tem muita coisa que é muito mais simples do que eu imagino. Então, a gente desenvolveu esse workshop que chama Inspiração Disney, que exatamente a ideia é inspirar você. A gente quer que as pessoas olhem essas experiências e falem assim, trazendo para uma realidade, como é que eu posso me inspirar e fazer magia? Através da estratégia. Né? Então, quais são as estratégias que meu negócio pode ter, né, para eu poder fazer magia acontecer? Que é essa estratégia que faz eu pensar, né, de uma forma assim, de processos. Quais são os processos? Mapear processos da minha empresa. Como é que o cliente chega aqui? É pela internet, pelo telefone, é presencialmente, é por um e-mail, é por uma indicação? Qual é o primeiro contato com esse cliente? Então, qual é o processo? O que eu posso fazer nesse processo para inspirar esse cliente, para que ele comece a se tornar fã? Durante a minha entrega para ele, seja uma venda de um produto ou de um serviço, como é que eu inspiro, né, como é que eu faço o cliente, nesse processo, tornar meu fã? E aí, para voltar a 75% de retorno, de recorrência. Na hora de despedir desse cliente, criar uma pós-venda, uma continuidade. Como é que eu me despeço desse cliente? Então, leva a sacolinha com ele até a porta para ele voltar, né? Entrego lá fora. Em cada momento desses, como é que eu posso fazer isso acontecer? E a gente leva no nosso workshop exemplos, não só da Disney, a gente leva exemplos de outras empresas grandes, pequenas, de vários segmentos, de pessoas que já fazem isso. Tem pessoas que já estão, empresas que já fazem isso no seu dia a dia, que fazem isso acontecer aqui no Brasil mesmo. Então, a gente capta vários exemplos e fala, olha aqui, é possível. Né? Olha esse exemplo aqui e esse exemplo aqui. Então, a gente começa a instigar as pessoas a fazer essa reflexão com a gente, em grupo, na metodologia da Lego, porque a gente vai construir alguns exercícios no Lego, porque o Lego tangibiliza esse pensamento. Então, você olha assim e fala, nossa, eu construí isso, é isso aqui que eu quero fazer, né? Isso aqui que eu posso fazer. Você olha a construção das chaves, por exemplo, né? No Lego, a gente faz as chaves no Lego, e aí as pessoas começam a tangibilizar aquilo, falar, é isso, é em 3D. Muita troca, muita conexão, porque aí a gente coloca as pessoas para se conectarem também durante o evento, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, as pessoas se conhecerem e começarem a se ajudar mesmo, né? Fazer conexão umas com as outras. E aí a gente formatou esse Inspiração Disney, a magia está em você, porque é a magia que a gente quer trazer. A magia está em você, legal. Né? E a magia está na gente, nós podemos fazer magia.
E aí, durante o evento, esse workshop todo, a gente tem alguns momentos que a gente também leva a nossa magia para as pessoas, leva o nosso encantamento. A gente criou alguns momentos aí de trazer isso para as pessoas até perceberem que a gente faz acontecer, que é possível fazer momentos mágicos, né, como a Disney fala, em várias situações. Então, a gente vai trazendo isso, mostrando para as pessoas esses momentos mágicos que a gente também faz no nosso workshop. Então, o objetivo, a gente transformou no negócio exatamente porque a gente queria traduzir isso numa forma de aplicação. A gente tinha muito conhecimento numa palestra, mas a palestra não era suficiente para aplicação. Né? Era só para motivação e tirar da inércia, mas depois dali, se a pessoa não tivesse braço, por exemplo, ela não daria continuidade e só pararia na vontade. Isso, acharia bonita a palestra, é muito, muito legal, ela até emociona, porque o próprio... Inspiradora, motivadora. Inspirador, mas assim, isso que você falou, depois, se você não tiver um acompanhamento, alguém para te ajudar a pensar, uma reflexão mais profunda, você pode até fazer, mas são poucos que vão fazer. Né? São poucos autodidatas nesse sentido de eu vou dar uma continuidade a isso. Então, a palestra, a gente ainda faz essas palestras porque, às vezes, para despertar alguma coisa, depois continuar num trabalho mais profundo, mas o workshop, são 10 horas de workshop, é uma imersão eu mesmo. Adoro imersão. É uma imersão mesmo. E as pessoas, quando terminam, as pessoas falam, a gente não viu o dia passar. A gente também não vê, sabe? Eu falei, caramba, já está na hora. É igual o papo de quando a gente gosta. Cris, quanto tempo de podcast nós estamos aqui? Já deu 1 hora. Olha aí, Rita, nossa. Tá vendo? Olha, quando é isso, imagina, se a gente parece que está... E nós estamos conversando... offline aqui, né? Já bem mais que isso, 1 hora a mais. Ou seja, nós estamos duas horas aqui e continuamos podendo falar quanto tempo for necessário. Então, continua aí, te cortei. Eu acho que é isso que a gente quer, fazer com que as pessoas entendam que ela é possível. Se você pode sonhar, você pode fazer. Né? E pode ir para um lugar onde a concorrência é menor. Pode ir para o impossível. Pode ir para o impossível, né? Eu acho que tudo isso. Então, a gente quer instigar as pessoas, sabe? A melhorar o seu trabalho, melhorar os seus processos, a entregar mais, a fidelizar o seu cliente. Eu quero vender mais, né? Todo mundo quer vender, no final das contas, a gente está falando tudo é venda. Também quero vender mais, mas é vender com propósito, né? Isso vem junto. Então, o que eu posso fazer para fidelizar meu cliente? Eu pago mais caro algumas coisas por causa de fidelização. Eu faço isso. Eu também. Entendeu? Por causa da fidelização. Porque eu recebo tanto mais que não tem preço aquilo que eu estou pagando mais. É valor já. Né? E eu sei que as pessoas... A gente pode fazer isso. Cada um do seu... mas eu tenho uma empresa muito simples. Eu faço um negócio muito simples. Não interessa. O que você faz tem valor para alguém. Basta você entender isso e começar a fazer o diferente. Porque o básico, todo mundo copia, é fácil de fazer. Né? Em qualquer lugar. Né? Ainda mais hoje em dia, né? Eu tenho um neto que falou assim, não, qualquer coisa eu vou aqui no YouTube. Ele tem 7 anos, ele está tudo ali. O que eu estou falando aqui, tem muita coisa que está no YouTube, mas coloque isso na prática. Né? Coloca isso na prática. É difícil, por exemplo, aqui, se a gente for pensar na cidade que nós estamos, que é Resende, já teve algum atendimento próximo Encantamento Disney aqui? Já tive um de meu. Até contei pro Cris, né? Você estava aqui. Vou falar para ele, foi por acaso. Foi no Lincoln mesmo, tá? Foi no Lincoln? Lincoln, olha que bacana. Lincoln, atendimento padrão Disney. Então, conta a experiência, ele vai ficar feliz de ver isso. Eu gosto muito de café, gosto muito de café gelado no verão. E eu faço os cafés gelados para mim, com soda, não sei o quê, gelo. Eu cheguei lá e pedi um café gelado, não tinha. Aí a moça perguntou, mas como é que faz? Aí eu falei, assim. Eu falei, não tem problema eu fazer para você. Olha. Em Resende, gente, isso é raríssimo. A pessoa, o que é mais fácil em Resende falar? Que nem sabia que existia, não vou fazer. A pessoa não tem esse produto. Claro, não tem esse produto. Como é que faz? Me ensina, olha, ela nem tinha a soda que eu uso, tinha uma outra coisa. Posso fazer com isso? Você acha que vai dar certo? Eu falei, pode fazer, vai dar certo. Então, assim, foi uma coisa totalmente diferenciada, porque me encantou. E hoje é o lugar de Resende para tomar café. Que legal. Tem a Rose e tem mais uma pessoa lá, eu não sei. Eu não sei se é só a Xará, se é Rita, mas é a Rose e mais uma lá. Era uma mais magrinha, eu não sei, eu acho uma mais magrinha assim. Mais alta um pouquinho? Alta, é a Rose, então. Aí, parabéns, Rose, pelo atendimento. O Lincoln vai ficar feliz então, de ver isso daqui. E foi por acaso, que eu não sabia que o Lincoln era patrocinador. E aí contei para o Cris, falei, caramba, olha só que... E foi isso que aconteceu. Eu acho que isso... E você vê, qual foi o detalhe? O detalhe foi um comportamento... que possivelmente ela sabe que ela pode fazer. Ninguém vai cobrar dela assim, você gastou aquele café ou você usou aquela soda para fazer um negócio que eu não vendo aqui. O Lincoln, o chefe, nem estava ali olhando para ela que de repente querer impressionar assim, ele. Eu tenho que falar com o meu chefe, tá? Então. Sabe, esse tipo de coisa assim. É muito simples. Claro que tudo tem custo. Ela usou lá, de repente, uma soda que era para um outro tipo de café ou uma bebida que ela usou, não me lembro agora aqui.
qual é, mas eu estou falando isso agora para um monte de gente. Entendeu a diferença? Eu estou contando essa história. Exatamente. Sabe? E olha, essa história vai ecoar, nem sabemos para onde, a internet é infinita. Entendeu? Então, assim, eu não estou ganhando nada para isso, não ganhei café nenhum. Né? Simplesmente eu fiquei encantada com aquilo. Sabe? Eu falei, caramba, a pessoa fez um café para mim, do jeito que eu gosto. Isso é diferente. Mas para isso você tem que ter uma cultura, né? Você tem que ter uma cultura, a pessoa tem que estar instruída, ela sabe o que ela pode fazer. Porque tem gente que tem medo, né? Sim. Né? Tem gente que tem medo. Fala assim, se eu fizer isso, eu vou ser mandada embora. Então, quando ela tem segurança dos processos, quando as chaves são claras, ela sabe até onde ela tem autonomia para ir. Exatamente, é isso aí. É a clareza das chaves, ela sabe o que ela pode fazer. Os processos são definidos e pronto, acabou. Aí você pode ir embora descansar, que seu colaborador vai ficar fazendo um trabalho muito bem. O que você tem que fazer é treinar sempre. Agora, Lincoln, chama a Rita para a Mática ir lá. Você já está no caminho do processo Disney. Agora só falta, de repente, alguma chavinha ali. Já é espetacular. Agora, de incluir o processo mesmo, porque já está no caminho. Fazer os alinhamentos, né? Mas é esse fato. Eu te contei a história que eu vi de uma pessoa, né? Porque eu acho que às vezes você tem que valorizar mesmo. Quando a gente olha uma pessoa fazendo um atendimento diferenciado, fazendo algo diferenciado, eu acho que tem que valorizar. E a gente faz pouco isso, né? É muito mais fácil a gente falar assim, não estava legal. Né? Você olha a fila da reclamação é enorme. A fila do elogio nunca tem ninguém, né? E a gente tem que reconhecer quem faz um bom trabalho, né? Verdade. Mas eu acho assim que falta um pouco dessa cultura, sabe? De falar assim, eu não tenho só a percepção que eu tenho algumas vezes, não vou falar só de Resende, de um modo geral, em várias cidades eu vejo isso, eu estou com dinheiro, tenho alguma coisa para fazer, vou abrir um negócio, vou abrir uma loja, vou abrir um restaurante, vou abrir uma papelaria, o que seja, sabe? Tá bom, que bom que você pode fazer isso, gerar emprego, gerar renda, riqueza, fantástico. Mas faça o melhor que você pode, sabe? Faça diferenciado. Olhe para as pessoas que trabalham com você como se fossem são as suas joias. Quem trabalha com você são as pessoas que vão fazer sua entrega. Se você não tiver não olhar com esse olhar, tem gente que fala assim, mas eu vou treinar e a pessoa vai embora. E se você não treinar? É pior que essa pessoa ficar, exatamente. Se você não treinar, essa pessoa ficar. Né? Deixa ela embora, isso é ótimo. Ela vai embora, você pega outra, contrata outra e desenvolve outra, ela vai para o mercado, você contrata outra, desenvolve outra, ela vai para o mercado. Vai estar colocando pessoas melhores no mercado também. Né? Daqui a pouco você vai cruzar aquela pessoa num atendimento, ela vai te dar um atendimento melhor e vai falar ainda, graças a você, pelo que você me instruiu, pelo que você me deu de conhecimento, hoje eu estou aqui, ou como empreendedor, ou como um negócio, ou como um excelente atendente, ou e assim, com excelência. A visão de que treinamento é custo. Né? Treinamento não é custo, treinamento é investir na pessoa que vai fazer a sua entrega, que está ali te representando, que é você no seu negócio. Se você não faz isso pelo seu negócio, quem vai fazer? Né? O negócio dos negócios são as pessoas. Você vai lidar com pessoas o tempo inteiro. Então, treine as pessoas para elas fazerem a entrega espetacular, uma entrega Disney. Né? Seja Disney ali na sua loja. Né? Vista ali a roupa do Mickey ali, seja Disney com o seu pessoal. Eu acho que esse mindset, essa mudança de chave é que faz com que a gente olhe para o nosso negócio de outra forma. Mas eu vou investir. Talvez você vai gastar um pouco de dinheiro para fazer uma pequena reforma, pintar alguma coisa, trocar um móvel, colocar um uniforme diferenciado, mas a principal reforma que você tem que fazer é no comportamento, né? No sorriso das pessoas, é na boa vontade. Eu vou conseguir resolver todos os problemas. Não, a Disney não resolve todos os problemas. Ela erra, inclusive. A Disney erra. E ela tem método para quando ela erra. Ela erra, ela não é infalível, porque são seres humanos. Exatamente. Né? Mas ela tem um método. A primeira coisa que a Disney faz quando ela erra é ouvir o cliente. Ela não fecha os ouvidos e os olhos para o cliente. Ela vai ouvir e ela agradece ao cliente que foi lá para contar aquela história onde ela não fez uma coisa legal. Ela agradece e ela tenta resolver. Porque assim, o problema não é errar. O problema é não resolver o problema. Né? Todo mundo erra. Então, se você errar alguma coisa com um cliente seu, pode acontecer. Já deve ter acontecido algum erro, alguma falha. Isso vai acontecer, já aconteceu, pode acontecer de novo. O problema não é o erro. O problema é você simplesmente não consertar aquilo, não dar uma atenção para o cliente quando você fez alguma coisa que não foi legal para ele. É você realmente, sabe, não se antecipar e falar assim, bom, eu errei, o que eu posso fazer agora? A Disney ela tem um método que chama LAST, que é um método que o próprio Walt Disney. Então, ele criou um método que é ouvir o cliente, agradecer o cliente, solucionar o problema, né? LAST é listen, action, ouvir, agradecer, solucionar e... Esqueci o último, gente. Eu vou me lembrar daqui a pouquinho, LAST. Mas esse é um método de solucionar o problema mesmo, para que o cliente possa saber que ele foi ouvido. E muitas vezes aqui, quando você
erra, ou quando alguém erra com você, e você vai falar alguma coisa, a pessoa não quer te ouvir. Ela acha que ela está certa. Né? E eu acho que esse é outro ponto importante, a gente entender que a Disney falha e que a gente pode falhar. Mas o mais importante é reconhecer a falha e melhorar o nosso processo. Possivelmente um processo desse aí que eu contei para você de estacionamento é uma coisa que aconteceu que as pessoas reclamaram. E quem estava lá no campo viu e eles fizeram um processo melhor. E não errou de novo, Não errou de novo. Errou uma vez, não errou de novo. Utiliza aquilo como aprendizado. Então, é importante que entenda que a gente erra, que a gente pode solucionar e mudar essa ideia de que a gente não pode trabalhar de uma maneira assim, de gerar felicidade mesmo, né? Gerar a fantasia, gerar uma coisa gostosa de você estar num ambiente onde você está se sentindo bem, que dá vontade de voltar, dá vontade de ser sempre comprar naquele lugar, sempre ter aquele serviço, né? Fideliza o cliente, né? No livro do Dan Cockerell, lá que ele fala com a experiência como vice-presidente dos resorts, ele fala, inclusive, que a taxa de acerto, né, dos serviços de quarto é de 99%. Imagina só eu poder falar do meu negócio, da Safety, por exemplo. Na Safety, nós acertamos 99% das vezes. Seria maravilhoso. Sem dúvida nenhuma, não é esse número nosso, nunca medimos nesse nível, né, de detalhe como a Disney, mas ele fala, esse não é um número bom. Eu falei, como assim? 99% não é bom? Ele fala, aí ele dá um exemplo. A maioria dos resorts são 10 mil quartos. Quando nós falamos de 1%, são 100 quartos que deixarão de ser arrumados para quando a pessoa voltar do parque cansada, com a expectativa de descansar, de relaxar, que o quarto está sujo. Entendeu? Ele fala, então, olha só, pensando por essa ótica. Eu, de uma ótica, pensando, 99 está maravilhoso, mas, por outro lado, 100 pessoas irão reclamar. Imagina, 100 pessoas na recepção, é um motim, né? Parece que é um motim na recepção de hotel falando, ninguém não arrumaram meu quarto. Fala, nossa, 100 pessoas na recepção, isso não é Disney, não, entendeu? Não é? Mas só que 9.900 pessoas lá tiveram. Então, 1%, dependendo da ótica do seu negócio, é ruim. Eles perseguem essa perfeição o tempo todo nas pequenas coisas. O que é mais interessante é que eles perseguem nas pequenas coisas. Você fala, é um número pequeno, né? 1%, mas não é pequeno. É nas pequenas coisas que eles querem são acertar. 100 pessoas 100 impactadas pessoas, né? Negativamente. Nossa, para a Disney, a gente pode até achar assim, para a Disney isso é o número mágico é 0, né? É isso que eles querem o tempo todo. E você sabe que tem uma pesquisa que eles fazem eventualmente com alguns guests que você atendeu. Eu sou um cast member e te atendi. Terminei o atendimento, eu pergunto assim, você me contrataria? Cara, que legal! Olha! Você me contrataria? Então, assim, pensa assim, quando você está sendo atendido por alguém, você contrataria aquela pessoa? Você atendente, né? Você gostaria que tivesse essa pergunta para você? Né? Como é que seria isso? Você contrataria essa pessoa? É muito forte, né? Olha só, Rita, vou te dar um exemplo, que nós temos o método Disney, então. Porque o pessoal não faz a pergunta, eles contratam o nosso pessoal mesmo. Então você tem. O pessoal, não façam mais a pergunta, eles estão roubando, gente. Os nossos clientes têm roubado os nossos funcionários. Então, eles nem perguntam, não, eles vêm e levam mesmo. Mas que bom, então você tá acertando para mim naquilo que é fundamental, nas pessoas, né? Mas e tem um encantamento ainda que vai sentir depois. Essas pessoas voltam, acredita? Nós temos vários casos aqui, Rita, das pessoas que foram encantar os nossos clientes, foram para os nossos clientes e voltaram. E voltaram, porque, não, lá não era Disney. Não era Disney, que bom. Aqui é viu? Disney. Viu? Se roubar, eu vou trazer de volta. Não é à toa que eu tô aqui, porque aqui é Disney. Mas é verdade, assim, pensa bem, gente, para mim é uma pergunta assim, importantíssima, né? Você me contrataria? Você contrataria essa última pessoa com quem você teve um atendimento? Muda tudo quando você pensa uma coisa dessa, né? E a Disney, ela faz essa pesquisa, eventualmente, que ela faz muitas pesquisas, ela faz muito reconhecimento. Eu sei que você faz também, fez semana passada, né? Sim, tivemos Safety Awards aqui. Fantástico. Eu acho que, para mim, também, dentro desse aspecto de gestão de pessoas, né? É reconhecer os colaboradores e a Disney, ela faz isso de várias formas. Ela tem vários tipos de reconhecimento. Ela tem reconhecimento que é feito através do cliente, que se posiciona, né? E ela tem um reconhecimento que eu acho fantástico, que é o Legacy, que é o reconhecimento que é feito pelos cast members para os cast members, baseado nas chaves. Então, eles mesmos vão ver alguém fazendo um atendimento, alguma coisa, eles vão ter um formulário, eu acho que hoje ele está até digital, então eles vão mandar aquilo para o líder, que ele vai ser avaliado, e uma vez por ano eles vão fazer um reconhecimento, eles recebem o bottom deles, né, a tag deles, né, eles chamam de tag, que é branca,
Quem é legacy recebe uma azul. E você pode usar aquilo o resto da vida. Como você é um legacy. É legado, né? Um legado em inglês, legacy. Né? Você vira legado da empresa, é reconhecido pelos seus comportamentos das chaves, que é reconhecido pelos seus colegas. Então, e são poucos todo ano. Não é uma coisa assim, escassez, né? Tem que ser, exatamente. Né? Então, é muito interessante isso. Além de outros, né? Tem outro reconhecimento que eu acho assim, gente, não é uma coisa tão fantástica para mim, que é você tem um pessoal das cozinhas, né, dos restaurantes, lá, o cozinheiro, o garçom, o ajudante de cozinha, que estão lá trabalhando lá nos bastidores da Disney o tempo todo. O que eles fazem, eventualmente? Eles tiram essas pessoas da cozinha e fazem um evento de jantar, o que for, para eles serem os convidados, e outras pessoas vão cozinhar para eles. Então, se você tem um restaurante, você não pode fazer de vez em quando. Você tem uma pastelaria. Não dá de vez em quando para você inverter isso. Arruma alguém para fazer pastel para os seus colaboradores que fazem pastel. Até para eles sentirem o gosto do pastel que eles fazem, como é o atendimento, né? Como é o ingrediente que eles estão trabalhando. Até para isso serve, né? Eu já fiz alguns cursos, principalmente quando trabalhei na TAM, teve um evento, um workshop nacional de segurança do trabalho, onde, quando nós chegamos passamos a imersão o dia todo, 12 horas, quando chegou a noite, era falar, hoje nós vamos ter um rodízio de pizza. Aí, cara, legal, todo mundo gosta de pizza, né? Chegamos lá, cadê a pizza? Nada. Tinha uma mesa gigante, todos os ingredientes. Gente, rodízio de pizza, fique à vontade. Olha. E aí, cada um, vamos montar uma pizza. E ninguém deu regra, nada, e deixou solto, e as pessoas iam ajudando a outra. Sabe montar? Vamos montar o quê? Uma de calabresa, uma de 3 queijos. E se juntaram e assaram. Como é que abre o forno? E as pessoas... E saiu pizza. Que legal. E as pessoas serviram às outras pessoas. Que legal. É fantástico, né? É uma integração também com o negócio, isso com as pessoas, né? Tem um valor junto com isso aí que é fantástico, né? De você simplesmente deixar as pessoas se integrarem, se conectarem, que muitas vezes é o que faz a diferença no dia a dia, né? A conexão entre quem trabalha junto. Exatamente. Agora nós vamos fazer uma festa julina, por exemplo, e assim, as bebidas, as coisas mais difíceis a gente providencia aqui. Mas só que a gente pede para as pessoas trazerem algo dela, com carinho dela. Trazer, não, eu sou muito bom fazer um doce e tal, o arroz doce, eu sei fazer um quentão. Então traz aquela coisa mesmo, tem a preparação. Ela já começa a experiência desde casa, ou pensar no que vai fazer. E traz assim, nossa, de quem que era aquele bolo de fubá? Nossa, era fulano que fez. Traz, então, a ideia não é... né, Rafael? Porque, assim, aquilo que eu vou voltar a falar, como é que você encanta se você não está encantado? Como é que você quer que o pessoal que trabalha com você vai atender os seus clientes se eles não estão encantados? Quando você gera essa conexão entre as pessoas, né, um ambiente de bem-estar, um ambiente de integração, de felicidade, até mesmo de acolhimento também, porque você também é acolhimento, fica mais fácil você entender que é isso que você vai fazer para o outro também, né, para aquele que vem aqui te procurar como negócio. E eu acho que você vê, qual é a complicação de fazer uma coisa dessa? Nenhuma. Não vejo complicação. Você pode fazer isso? Mas eu trabalho aqui, é só uma sala que tem. Faz na sala. São 5 pessoas, cada um traz um negócio, não tem problema. Vai dar certo de qualquer maneira. E nós fazemos isso desde quando éramos poucas pessoas também. Não é agora, de quando eram poucas pessoas. Sim, exatamente. Já começou assim. Eu trabalhava numa empresa que a gente gostava... Eu trabalhava numa cidade dessa empresa. Então, a empresa tinha escritório em várias. E nessa cidade que eu trabalhava, que era lá em Vitória, que é um lugar maravilhoso, Espírito Santo, para quem não conhece, eu fazia propaganda do Espírito Santo, que é maravilhoso. A gente ouve falar tão pouco do Espírito Santo, né? Estado, que lugar fantástico, morro de saudade lá. E aí o pessoal nós éramos 20 e poucas pessoas, era Dia das Mães, era festa junina, era Natal, a gente sempre tinha evento que a gente parava, todo mundo, dia de semana, uma manhã, uma tarde, vamos fazer o nosso evento acontecer. Isso virou um benchmark para as outras áreas. As outras, nossa, vocês fazem, a gente também vai começar a fazer. Outros escritórios dessa empresa começaram a fazer eventos porque eles viam que aquilo integrava a gente, gerava acolhimento. Às vezes tinha visitantes de outros escritórios naquela data e ficava assim, gente, que fantástico, e todo mundo sabe. E era isso, cada um levava um pratinho, a gente comprava um refrigerante, não era nada muito sofisticado, botava uma decoração, mas era um momento de conexão entre as pessoas. E aí, quando a gente se conectava como equipe, cada um na sua área de recursos humanos, era muito mais fácil entender como é que a gente podia se conectar com os nossos clientes internos das outras áreas. Porque a gente conseguia gerar uma conexão de um ajudar o outro. Então, assim, se eu trabalho na folha de pagamento, você trabalha no recrutamento e seleção, como é que a gente pode se ajudar na hora que vai fechar a folha e você não terminou aquele recrutamento ainda, tem data, não sei o quê? Muito mais fácil a gente interagir porque a gente se conectou num dia da festa junina. Né? Exatamente. Nós temos alguns guardiões de algumas culturas nossas aqui.
nós temos que a gente chama o item 1.1.1.1 da nossa integração inicial, que é todo novo colaborador tem que trazer um bolo, né, até 30 dias do início, até o primeiro pagamento, um bolo para atender satisfatoriamente todo mundo aqui do administrativo. Nossa. E aí, quando ele chega, nós gravamos esse vídeo com a pessoa e pergunta se ela aceita ainda, para antes dela poder entrar para a empresa. E aí tem uma lista de devedor que é puxada até pela minha filha. Ela puxa essa lista e vai dando baixa. E agora, por exemplo, que teve o Safety Awards, as pessoas que foram promovidas ou reconhecidas lá entraram na lista de devedores de novo. Opa, porque depois quando você é promovido, você tem que trazer outro bolo. Exatamente. Então, isso gera conexão. A gente constantemente, quando um paga, a gente atualiza a lista dos devedores, tem que colocar foto no grupo para evidenciar que pagou. Isso que você está falando é a estratégia, né? É o processo, é a magia acontecendo internamente. Porque para você fazer a magia acontecer para 75% de pessoas que voltam ali, você tem que ter uma magia interna. Então, a Disney, ela cuida. Não é a que remunera mais alto, mas é aquela que cuida de quem está ali no seu ambiente. É engajamento. A gente fala tanto de engajamento, né? Sim. Engajamento é esse dia a dia. Engajamento acontece nas pequenas coisas do dia a dia. Quando você vem trabalhar, onde você passa 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, de segunda a sexta, às vezes sábado, né? Fazendo uma hora extra. E aí engajamento é você manter esse pessoal ali no bem-estar, né? Na positividade. E muitas vezes o líder não faz isso. O gestor, o executivo principal não está preocupado com isso. Se ele não estiver preocupado com isso, ninguém vai estar. Exatamente. Você não vai passar isso para mais ninguém. Né? Eu faço muitas sessões, eu sou coach, eu tenho trabalhado menos agora com isso, mas eu trabalho muito com coaching. Ainda faço algumas sessões com algumas pessoas e você vê isso, as pessoas falarem muito em relação às empresas que elas trabalham. Né? Como é que eu vou me engajar se o meu líder não dá exemplo? Tem a Carla Sarni, não sei se você ouviu falar nela. Carla Sarni, ela é CEO do grupo Sorridentes. É a maior franquia do mundo maior franquia do mundo em odontologia. Eu participei de várias palestras com ela. Ela fala assim, em todas as palestras dela: quando o líder senta, a equipe deita. Quando o líder deita, a equipe morre. E ela fala, e ela é dona da maior franquia do mundo de consultórios de odontologia. E aí muita gente confunde aí da liderança com chefia ou com outra, né? Assim, acha que eu vejo muito em empresas técnicas. A pessoa era muito técnica, vai ser líder, vai ser gestor, gerente, vai ganhar um nome qualquer. Vai ser chefe, né? Vai ganhar um nome qualquer, vai ser chefe, porque acho que ainda tem que ser técnico. E muitas empresas erram fazendo essas promoções também de técnicos para líder sem avaliar o potencial de liderança, ou fazer uma carreira em Y, a pessoa quer ser técnico, vai ser técnico o resto da vida, né? Que bacana, tem que ter técnico também. Né? Mas às vezes a opção de carreira é ser líder. Então é difícil, às vezes, isso desde que eu trabalho em recursos humanos, eu vejo muito essa dicotomia, né? Essa coisa acontecer. E liderança é exemplo, liderança é se dedicar às pessoas, liderança é tratar as pessoas como você gostaria de ser tratada, é desenvolver, como você falou, delegar, acompanhar, instruir, ver a pessoa crescer, ver a pessoa ser melhor que você. Né? Falar, nossa, ela sabe mais que eu, que bom. Eu sempre falei assim, eu gosto de tirar férias, tá? Então, eu tenho que ter pessoas que trabalham comigo pra ir na Disney, boas, porque eu quero ir para a Disney. Então, quem trabalha comigo tem que ser muito bom, porque eu vou desligar o telefone. Eu não vou levar o telefone para as férias. Então, eu quero saber o que está acontecendo. Então, ter pessoas excelentes trabalhando com você, que sejam melhores que você, qual é o problema? Ótimo, você está ali como maestro daquela equipe. Então, eu acho que o que a Disney faz, ela tem liderança. Eu conheço alguns líderes da Disney, ou por ler livros, ou conheço de fazer cursos. Então, assim, a liderança é o espelho da cultura, da cultura, é o modelador da cultura, quem vai desenhar essa cultura e fazer ela acontecer. Né? Então, tem uma outra empresa, não sei, que tem muito a ver com a Disney, mas que é uma empresa totalmente diferente, não sei se você conhece, que está ouvindo, é a Zappos, é uma empresa americana de venda online. Ela começou vendendo sapato. Já ouvi falar. Gente, é fantástico também o trabalho que ela faz nesse sentido de recrutamento que você estava falando. Ela faz um trabalho de recrutamento imenso. A pessoa fica um tempão lá, é entrevistada por pares, chefes, pessoas que vão trabalhar com ela. Tem um sistema lá. Mas o que é mais interessante, que perguntou do treinamento da Disney, eles ficam mais ou menos 90 dias em treinamento. Eles vão atender telefone, tá? Então, eles vão atender e vender por telefone, venda online. E de qualquer produto hoje. É uma coisa louca a Zappos. Tem um livro muito legal sobre eles, eu recomendo ler. E nesses 3 meses, eles já fizeram todo um filtro também de quem vai trabalhar com eles, porque tem que gostar de falar com pessoas, tem que gostar de se conectar com gente. A última coisa que eles vão fazer é vender.
A primeira coisa que eles vão fazer é se conectar com pessoas. Então, eles vão treinando, vão fazendo todo o filtro, né, nesse recrutamento, no treinamento. E aí, depois desses 90 dias, se você sentiu que as Zappos não é lugar para você trabalhar, você não está alinhado com aquela cultura, eu não sei o valor certo, eu vou chutar o que eu li no livro, mas já tem um tempo que eu li o livro. Se não me engano, é $4.000, eles te dão para você ir embora, procurar outro emprego. Olha, que porque legal. Você não está alinhado. Mas vão te pagar $4.000 para você, R$20 mil. Por ter gasto o seu tempo aqui. Mas é muito melhor, é muito mais barato para as Zappos você ir embora com $4.000 do que ficar aqui gastando $100 mil, sabe quanto? Porque você não vai performar, não vai fazer o seu cliente virar seu fã. Não vai fidelizar o seu cliente. E tem várias histórias das Zappos incríveis de atendimento por telefone. Tem uma que eles estavam vendendo sapatos, ainda tinha uma noiva que queria um determinado par de sapatos. E não tinha mais no catálogo das Zappos, eles não vendiam mais, a fábrica não fabricava mais. E o atendente, ele simplesmente procurou nos Estados Unidos inteiro até achar numa lojinha, num estado, não sei o quê, aquele sapato que aquela noiva queria. Ninguém falou para ele fazer isso. Ele simplesmente sabia que esse era o papel dele. Ele tinha sido treinado para gerar aquele momento para aquela noiva. E ele conseguiu o sapato. A história é maior do que essa, né? E a noiva, enfim, foi o dia feliz da vida dela. Ela convidou os atendentes para o casamento. Olha, que legal. A história é muito bacana. Então, você vê assim, o cara se dedicou a encontrar um sapato, um par de sapato. Assim, um par de sapato, vou vender outro para outra pessoa, eu vou passar o dia inteiro vendendo sapato, não preciso de vender esse. Né? Mas não era venda de sapato. Era muito mais que isso. Né? Era o valor que aquilo tinha para aquela pessoa. Né? O propósito. Por que você levanta de manhã? Né? Já perguntei isso para algumas pessoas quando eu trabalhei com o desenvolvimento de pessoas, com mapeamento de comportamento. Por que você faz o que você faz? Se você sabe responder isso, você não sabe, está na hora de saber. Precisa de entender por que você levanta de manhã e vem aqui para a Safety World. Que legal. Nossa, eu tô aqui. Eu quero que você venha falar com a minha equipe. Eu quero que você venha. Eu tenho certeza, a gente tem boa parte de DNA Disney, mas eu acho que talvez aquela coisa, santo de casa não faz milagre, ele precisa mesmo de alguém com toda a sua expertise e trazer. Então, vamos já alinhar, você vai vir aqui tentar reunir o máximo de pessoas possíveis. E dentro do seu portfólio de serviço, você tem algum trabalho para desenvolver líderes, por exemplo? Já tem ele desenhado? Tem. A gente tem. Eu prefiro, ou é personalizado? Então, eu prefiro personalizar, né? Porque depende do negócio da empresa, do tamanho, do nível de liderança. Só perguntar para o Cris, tá bom o áudio da Rita? Tá, legal. Então, tem café ainda? Oi, tem café? Vamos fazer uma pausa ao vivo, então, aqui, ó. Pode colocar na câmera central, Cris? Põe na câmera central. Então, nós vamos tomar café Cris. De onde? Do Lincoln, onde fizeram café gelado para mim. Ganhou um baita de elogio aqui, hein? Fizeram café gelado lá para mim. Gente, café gelado é muito bom. Vou dizendo aqui, para quem não sabe, aí é muito bom. Ó, Lincoln, café gelado, próxima vez que a Rita com certeza vai voltar aqui. Muito obrigado. Com certeza que eu fico ligado. O Cris, método Disney de encantamento aqui dos nossos clientes do podcast. Cris é ótimo. Ele não só opera todo o audiovisual, mas também ainda... ele levou um tempinho para poder preparar o café, levou, tal. Agora ele vai fazer Cris, você vai ser capacitado. Eu que errei em não te capacitar o suficiente para você acertar na primeira vez o café. Mas, Lincoln, próximo workshop de barista o Cris vai fazer mas também. Ele se dedicou para fazer, viu? Se dedicou, entregou ao final. Ele tinha uma coisa que a Disney procura, atitude. Atitude, tá vendo, Cris? Parabéns. Foi elogiado aqui pela... Porque sem atitude, nem tentar. Falei assim, não sei, não deu certo, alguém que faça. Então, acho que isso é importante. Mas eu tenho assim, eu prefiro... Eu até tenho um exemplo agora. Eu estou desenvolvendo um treinamento para um grupo de uma empresa multinacional lá do Porto do Açu, lá perto de Campos. Sim. E aí são gestores de operacionais. Então, eles são primeira linha de gestão. São 40 líderes. Então, eu prefiro fazer um trabalho personalizado para esse tipo de liderança. Primeira vez que eles fazem um trabalho desse tipo, nunca fizeram. Né? Então, é bem direcionado. Do que ter um produto pronto. É claro que eu tenho algumas ferramentas que eu uso já prontas. Né? Eu tenho, a gente falou outro dia do DISC, que é um assessment de mapeamento comportamental, de espetacular. Eu fiquei impactado quando eu fiz o DISC, aquele completo, né? 70 e poucas páginas. Você chegou a ler, Cris, meu DISC, lembra? Não. Foi sim, Não? Não? Eu vou entregar então ele de novo. Eu entreguei para várias pessoas na época, porque você na época não era gestor, Cris. O Cris hoje é coordenador da CID, ele não era de gestão ainda, ele tinha pouco tempo ainda. Mas eu entreguei para os gestores, né? Falei que esse é o Rafael.
Eu olhando aquilo, eu falei, gente, isso aqui, realmente isso aqui sou eu? Que você não fez comigo. Se tivesse feito comigo, eu ia te dar o seu feedback montando Lego. Ah, é? Porque eu faço mapeamento comportamental DISC, forças pessoais, valores, positividade e bem-estar. Eu tenho 11 assessments diferentes e quando eu faço o feedback, eu faço usando o Lego. A pessoa constrói em Lego aqueles comportamentos que ela está vendo ali, que ela quer adquirir, ou que ela quer melhorar, porque não diz que não tem resposta certa ou errada, porque é o que a gente é. Né? Mas tem para você, por exemplo, como executivo, o que dali você precisa de potencializar? O que está demais? Porque às vezes está demais também. Então, tinha a questão do autoconhecimento, né? Eu vi coisas ali, eu falei, nossa, isso aqui é feio, mas sou eu. Eu falei, isso aqui é feio. Eu não gosto de ser essa pessoa aqui. E aí muita coisa mudou. Melhorei, não foi, Cris? Mas isso é que é importante, autoconhecimento e plano de ação para fazer uma mudança de hábitos, de comportamentos. Né? Então, para líderes, eu tenho algumas ferramentas, né? além do Lego. Eu gosto muito dessa parte lúdica. Por isso, um pouco da Disney também vem dessa coisa lúdica, porque, para mim, aprender como criança, sabe? Você brincar para aprender. Então, eu falo que brincar é coisa séria. E é sério você aprender brincando. E, de fato, eu uso muitas ferramentas que são mais lúdicas. E depois, obviamente, em determinado momento, a gente constrói um pensamento ali, constrói toda uma validação científica, vamos dizer assim, porque eu também gosto muito de estudar daquele, por exemplo, se a gente está falando de comunicação dentro da liderança. Então, como é que são as bases disso, as ferramentas, de onde vem a psicologia? Eu não sou psicóloga, mas uso como ferramenta. Eu sou administradora, mas vivi a vida inteira, né, com pessoas, então aprendi muito. Então, eu prefiro fazer assim. Um workshop que eu gosto muito de desenvolver, às vezes, para a equipe, é de comunicação. Porque a comunicação, se você fizer qualquer pesquisa desde a empresa, comunicação é um elemento importante que está negligenciado, ou que não está funcionando bem, ou que tem algumas barreiras. Então, eu gosto muito de fazer workshop de comunicação usando o Lego. Porque tem É o workshop que você vai fazer agora? Não, ou não? Esse eu é vou fazer outro? o da Disney. Ah, assim, você Disney. Perguntou no portfólio, né? Eu isso. tenho desenvolvimento de liderança. Eu gosto muito de fazer workshop de comunicação para equipes. Eu fiz para uma empresa aqui da região outro dia. A gente vai fazer uma continuidade. A gente está vivendo um momento que muitas pessoas não estão assim, com pouco bem-estar, né, no dia a dia. Acho que pandemia, pós-pandemia. Então, a gente fez com um assessment que eu tenho baseado na psicologia positiva, que chama positividade e bem-estar. Então, quais são os fatores que te levam ao bem-estar, né, para você estar feliz, no sentido assim, de cuidar da sua saúde, do seu propósito, das suas realizações. Então, a gente também fez com Lego, foi muito legal, a manhã inteira, e a gente agora vai fazer um trabalho online com esse mesmo grupo. São 24 pessoas. Então, eu gosto muito de formatar de acordo com o grupo que eu encontro e com a cultura da empresa também. Porque nem toda empresa fala assim, mas Lego para adulto, tem gente que acha assim, nossa, isso aí não vai funcionar. Mas depois que você faz, você quer comprar Lego e ter na sua mesa, né, para você construir ideias o tempo todo. O que eu vou fazer agora, ele tem um Lego na construção das chaves, que eu expliquei que são as chaves, mas é um workshop que chama Inspiração Disney, a magia está em você, onde a gente vai aprofundar esse papo que a gente está tendo aqui, a gente vai aprofundar bastante quais são os pilares da Disney para entregar o negócio dela. E qual o perfil? Porque como eu não sei quando vai sair esse episódio, que a gente tem uma lista, né? Tem uma fila dos episódios, mas talvez vai sair, já aconteceu o workshop. Mas quem são as pessoas e a ideia... esse ano vai ter mais workshop ainda também. Mas quem são as pessoas... Então, qualquer pessoa pode estar indo lá? Como que é? Porque todo mundo que queira melhorar a sua experiência com o seu cliente. Quem é o seu cliente? Qualquer pessoa com quem você conviva, né? Todo mundo é seu cliente, na verdade. Cliente interno ou externo? Interno ou externo. Então, se você quer melhorar a sua experiência com o seu cliente, interno ou externo, você é um líder e quer melhorar a experiência com a sua equipe. Você é um empresário, um executivo, um empreendedor. Eu sou dono de uma barbearia, eu sou dono de uma papelaria, eu tenho uma pequena indústria. Dependente disso, ou eu sou um líder, um gestor, eu sou analista dentro da área de recursos humanos, da área de finanças, eu quero melhorar a minha experiência com as pessoas. Você pode aplicar o método Disney, porque o método Disney é relacionamento, é conexão. Né? E aí por isso, inspiração, você vai se inspirar ali, a gente vai instigar você ali a fazer alguns exercícios, algumas trocas, para você sair dali com ideias. Quanto tempo é o workshop? 10 horas. 10 horas. E o melhor de tudo aqui, me instigou mais quando você me disse, e infelizmente, quando é aniversário do meu pai, ainda vou poder ir. Mas que é na sua casa ainda, né? Então, eu tenho um ambiente, né? Que eu tenho assim, em Penedo já, de repente, você está vendo como é o Brasil todo. Se você quer vir, talvez como é por pessoas
bem seletas ali e é mais intimista, você consegue, de repente, ter uma hospedagem na casa da Rita ainda. Esse vai ser bem intimista, a palavra é essa, porque eu tenho um espaço que é bem legal e é bonito, porque Penedo é muito bonito. Para quem não conhece, coloca aí no YouTube, como diz o meu neto, para ver umas fotos. Coloque no YouTube. E, assim, vai ser bem intimista. A gente vai ter um brunch na hora do almoço, o pessoal não precisa de sair, algumas coisas vão acontecer, não dá para fazer, que eu não sei se vai sair antes ou depois. Se você for fazer comigo em algum momento, que não seja em Penedo, porque a gente faz em outras cidades, a gente sempre vai ter um momento mágico. Mas em Penedo vai ter mais também. Em Penedo a gente vai fazer mais. Vai fazer mais porque realmente tem essa conexão mais pessoal, a gente vai poder se apropriar mais de tudo, conversar mais com cada pessoa, né? Porque a gente, como é um trabalho, é um workshop, tem prática, você faz para 100 pessoas, para 100 pessoas eu vou fazer uma palestra. Mas o workshop é para a gente praticar, é para a gente conversar também, é para a gente trocar ideias, porque não adianta nada ter essa experiência toda, ir tantas vezes à Disney, observar, acompanhar, estudar como eu estudo, ler como eu leio, fazer tantos cursos, vou fazer outro no final do ano, não adianta isso tudo, se não for para trocar ideias com as pessoas. Assim, a frase do nosso workshop, a minha frase eu te disse, a frase do nosso workshop é: não adianta ser luz se você não iluminar a vida de alguém. Nossa, fala olhando para sua câmera, fala, aproxima do microfone, então, faz a voz de locutora. Vou fazer uma voz, né? E olha lá, e fala então, essa frase. É a frase do nosso workshop, é a que a gente presenteia as pessoas. Não adianta ser luz se você não iluminar a vida de outras pessoas. Pegou, pessoal? Pegou essa Walt chave? Disney, né? É espetacular. Então, é isso muito que profundo. a gente quer. A gente quer ter essa troca. Não adianta conhecer um monte de coisa e não entregar isso para as pessoas. Então, no workshop, a gente entrega. Nas palestras, a gente passa essa visão. É muito legal. A entrega é máxima, inclusive na sua casa, né? Então, aquela coisa assim, eu tô te convidando para... Não tem nada mais intimista. Café da manhã. Não tem nada mais intimista do que isso de levar... Com certeza vai ser uma experiência fantástica. Café da manhã, e eu vou fazer propaganda do meu marido aqui, que é uma pessoa sensacional, que ele vinha aqui hoje, não conseguiu. Que pena. E ele é um chefe de cozinha. Olha! Então, ele vai preparar tudo com muito carinho. Posso lá na hora do brunch? Ele só aparecer, dá pra passar uma passadinha lá? Brunch. Posso nos convidar, né, Cris? Para só passar, fazer uns stories, né? Isso, vai lá na hora do brunch. Então, assim, ele que prepara tudo, ele gosta, porque a cozinha também é outra coisa que precisa de amor, né? De afeto, né? Já não é muito a minha praia, porque eu não sou muito de chegada ao fogão, não gosto de lavar louça, sabe? Mas ele ele é muito chefe de cozinha. Então, ele que prepara tudo com muito carinho. Então, acho que tem uma coisa muito nossa, sabe? De muita dedicação ao que a gente faz. Que legal. Propósito, que eu falei, por que a gente acorda de manhã, né? Porque eu quero realmente transformar a vida das pessoas. Eu quero que as pessoas cheguem aqui e saiam melhores, né? Cheguem aqui e saiam melhores. Não tem como não dar certo, não tem como não ser um sucesso. Não é? Porque tudo que colocar de energia dessa forma vai dar certo, vai ser um sucesso. Eu tenho certeza, é amor, é dedicação. E não tem como dar errado. Não. Se todo mundo pensasse assim, fizesse dessa forma, pode ter sido. E sempre foi uma coisa que eu aprendi. E quando teve um momento de virada de chave, eu te contei essa história quando nós conversamos, que quando eu fiz o curso do T-Hev lá, o Poder da Mente Milionária, ele falou, né? Pense em qualquer coisa que você já fez com muita dedicação ou que deu muito certo. Qual foi aquela centelha? Qual foi o gatilho que te fez de mudar de comportamento, mudar de vida, ou que te fez fazer uma coisa muito bem? E aplica isso em qualquer coisa que você for fazer. Então, isso é todos os dias. Eu venho para cá, eu amo o que eu faço, eu passo aqui muito mais tempo do que em casa, porque eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar com as pessoas aqui, eu gosto do que eu faço e sempre quero buscar melhorar para poder entregar mais. É bom demais, né? Eu acho que é bom demais. Como eu falei, sempre estudo com muita excelência. Sempre pensei nisso. E quanto mais você estuda as referências, mais você sabe o que você pode fazer, né? E eu também acordo de manhã e falo assim, que bom, né, que eu tenho isso para fazer, que bom que dá trabalho, cansa, claro, porque tudo é assim na vida, não tem jeito de não ser. Eu não falo mais isso, eu não falo assim, não dá trabalho, eu falo, é o trabalho. É o trabalho. É o trabalho. Mas não é bom, mas, gente, eu não consigo me ver sem isso também, sabe? Eu falei, caramba, é isso que faz, é o motor, né? Que mantém vivo, né? Mantém vivo, e tem recompensa fantástica. Já aconteceu comigo, assim, na minha carreira, encontrar com pessoas com as quais eu convivi, e que encontrei alguns anos depois e não reconheci, porque eu sou ruim disso, sabe? De reconhecer, a pessoa fala comigo, Rita, não sei o quê, olha, minha vida mudou depois que eu passei com você, depois que você foi minha chefe. Falei, meu Deus. Aqui mesmo, pode a Rosângela. A Rosângela, aqui, quando eu comecei a conversar com ela, eu falei, eu estava na reunião com ela, aí a gente estava vendo uma coisa de agenda, eu falei, não, porque amanhã eu tenho uma reunião com a Rita.
fala de método, ela falou, Rita? Qual Rita? Eu falei, Rita Drummond. Ela tirou óculos, assim, que jeitinho dela. Ela falou, eu vou me emocionar, vou te contar a história. E tanto que ela se emocionou. Foi. Eu gravei. Eu gravei. Eu vou te mandar, eu gravei, inclusive. Então, a Rô foi, trabalhamos juntos 5 anos, mais ou menos, e assim... Quando ela foi... a gente já não estava mais trabalhando juntas, e ela me ligou, foi a primeira pessoa que ela ligou para falar que ela tinha sido promovida coordenadora. E ela tem uma gratidão muito grande. Ela te falou, me contou essa história também. E isso tem preço? Não tem. Sabe? Porque se você fala assim, tem uma semente ali que é sua, que você transformou a vida da pessoa para melhor, né? É muito gratificante. E é isso que o Inspiração Disney faz, né? Que é o propósito da Inspiração Disney. Todo o portfólio que eu tenho, porque eu acho que tem uma experiência muito grande aí que tem que compartilhar. A gente não pode... É a história do legado, né? Assim, você vai deixar para as pessoas ou nas pessoas? Eu quero deixar nas pessoas, né? Já eduquei filho, já paguei curso, ele que vai se virar agora, arregaçar as mangas e fazer... É isso aí. Né? Agora, nas pessoas, é fantástico você encontrar pessoas e falar isso para você. Eu tive pessoas que não trabalhavam na minha equipe e falavam assim, Rita, me ensina, eu quero... O pessoal que trabalha com você cresce, se desenvolve. Não é só carreira de ser líder, não. Aprender, ser valorizado, né? Eu quero isso também. Então, cola aqui que eu puder, te ajudo. Porque eu acho que essa é uma missão também. Se eu tenho esse dom, se isso veio comigo, se eu tenho essa capacidade de ajudar as pessoas assim, por que não? Por que eu vou jogar isso fora? Eu não consigo. Né? Então, eu procurei recursos. Né? Então, assim, vamos procurar ferramentas, mas vamos expandir isso por aí. Que espetacular. Eu nunca fiz um curso, né? Nada de... Sempre foi baseado no YouTube, como seu neto fala. YouTube, internet, livros. E quando eu fui na Disney em 2018, que eu levei minha filha, não foi aniversário de 15 anos, porque no 15 anos eu viajei de moto, que eu realizei um outro sonho. Eu falei, mas no 16 nós vamos... 16 não... Na verdade, o aniversário dela foi de 15, foi em novembro, e em dezembro nós fomos para Disney. Falei, calma aí, aguenta só mais um mês que eu vou realizar um sonho ali e já volto. E foi mais sonho meu de visitar a Disney do que dela. E quando eu cheguei lá, quando fui no Magic Kingdom, aí fizemos uma imersão. Fui em todos os parques na mesma viagem. Todos. Fomos em todos. Todos e também, todos os parques, tanto de Kissimmee quanto de Orlando. Fizemos uma maratona mesmo. E eu me emocionei muito quando eu cheguei perto da estátua do Walt Disney com o Mickey lá. É lindo, e né? vi. Aí tem um museu, né, dele lá também. Você sabe que aquela estátua ele está com a mão para cima, segurando a mão do Mickey, né? Que é o sonho. E no Magic Kingdom tem um Roy Disney sentado com a mão para baixo, assim, com a Minnie, que é a Terra. Que assim, a segurança tem as duas estátuas, assim, a segurança do Roy Disney, que trabalhava com a parte financeira, analítica, bancos, negociações, que o Walt Disney só queria gastar dinheiro, né? Porque para ele tudo era muito investimento, muito, muito alto mesmo, né? E o Roy segurava, não tem dinheiro, sei o quê, mas a gente tem que fazer o melhor, o excelente. Então tem os dois, ele é a estátua dele, do sonho e da realidade, que eu acho que faz todo sentido, né? Acho que você tem que ter essa contrapartida. Isso é importante para você poder evoluir, né? Você tem que ter essas contrapartidas. A gente não sabe tudo, né? Com quem você está que pode te ajudar? Essa é uma pergunta importante também para uma pessoa que seja um profissional dentro de uma empresa ou seja empreendedor. Com quem você está que pode te ajudar? Quem anda com você? No nosso Safety Day, que nós fizemos em janeiro, até o vídeo está na internet, né, Cris? Está no YouTube, no canal da Safety World. O vídeo do Safety Day começa assim: se você pode sonhar, você pode realizar. Porque eu contei a minha história e nem nos meus melhores sonhos imaginava que a Safety ia se tornar o que ela é hoje. E era um sonho mesmo, assim, eu sempre imaginei, eu gostaria de ter... Eu sempre passei nas empresas gigantes, assim, eu olhava, um dia eu queria ter uma empresa, eu imaginava minha logo. O totem que você viu totem, aqui, né? Foi um sonho. Olha. É um sonho. Eu tinha um sonho de ter um totem. Tem gente que já tem vontade de ter uma Ferrari. Ou não, o meu sonho era de ter um totem. De ter um totem. E é bonito. Que a empresa fosse na beira da rodovia Presidente Dutra. Então, o sonho, no local que nós estamos, era um sonho. E o totem realizamos esse ano. O totem tem o quê? Uns 3 meses, 4 meses, eu acho que tem. Uns 4 meses. E as coisas são assim, né? Porque esse universo ele vai trazendo as coisas. Porque eu já passei algumas, te contei isso, passava algumas vezes e falei assim, primeiro outro assunto que eu sou apaixonada é safety, né? Sou apaixonada pelo tema desde sempre. Sempre meti minha mão lá junto com o gerente de segurança, sempre falei, quero trabalhar junto com você, porque é comportamento demais, né? Exatamente. Tem muito comportamento envolvido.
E aí eu pensava, Safety World, meu Deus, que empresa interessante, Safety World. Porque me chamava a atenção o Totem. Aí o meu marido falou assim, poxa, você prestou atenção? Eu falei, prestei. Porque aí encontrei você no LinkedIn e falei, gente, essa empresa é a mesma. E como é que foi? A gente acabou que não falou. Então, como foi a conexão? Eu estava fazendo prospecção para Inspiração Disney, fazendo alguns contatos, tentando achar alguns possíveis clientes que se interessassem. E aí eu falei, gente, Rafael Safety World, é aquela empresa daquele Totem, lembrei do Totem. Eu falei, nossa, eu preciso falar para ele que estou aqui perto dele, mandar alguma coisa para ele aqui vou mandar para ele, porque quando eu fiz a prospecção, eu fui para quem realmente eu quero me interessa. Eu falei, aquela empresa me interessa. Né? E aí eu fiz uma conexão, você me respondeu imediatamente. Poxa, Disney. Sim, na hora que você falou a palavra mágica, literalmente a palavra mágica. Foi muito legal, porque na hora que eu estava fazendo isso, chamou muita atenção. Imediatamente meu cérebro veio para cá. Imediatamente ele veio para cá, para esse Totem que conexão, você na hora que você falou Disney, já meu cérebro direto já foi falar, eu legal, gosto desse né? tema, eu quero ouvir. Muito legal, acho que as coisas vão se conectando. E a gente está aqui agora conversando desde 2 horas da tarde. Exatamente. Nossa, Rita, que papo legal, o propósito do podcast maior é eu aprender. Adoro ouvir as pessoas, adoro estar aqui nessa posição de aluno, de estar aprendendo. E hoje é a segunda gravação. E hoje estou indo já transbordado. Eu vou embora transbordado com a quantidade de informações que eu recebi. Da pessoa, Jaime, teve uma pessoa do Sebrae aqui cedo, nós gravamos também 2 horas. Foi muito legal. E agora com você, tudo... Sem dúvida nenhuma, isso foi só uma pitadinha. Se você que está vendo, só uma pitadinha do que a Rita pode entregar na imersão. E é isso que a gente faz, né? Entrega, mas na imersão é muito maior. Muito e não tenha dúvida, eu vou fazer mesmo e recomendo que todos façam. Mas e como que as pessoas fazem, Rita? Para poder até saber como que te encontra, como que vai ter acesso ao seu calendário, fala aí suas redes sociais. A rede social que eu acho que mais faz é para todo mundo encontrar, eu acho que todo mundo quase tem aí, é a Instagram. A gente faz muito, a gente tem todas as redes, mas Instagram sempre é a que a gente... nossa prioritária, então é @Matka, é M-A-T-K-A. Então, @Matka _consultoria. Tá? Então, com certeza, colocar @Matka, ela já vai aparecer também, né? Matka. E o meu telefone, que é o WhatsApp, que é fácil falar comigo, atendo o tempo todo, que é 24 99245 8603. Repete de novo. 24 99245 8603. E a gente vai colocar na descrição também, tanto o @ da Rita quanto o telefone também. Eu falei hoje que o Jaime, ele falou a mesma coisa, ele botou o telefone. Pô, não sei até onde vai, não. O pessoal foi espetacular, tá sendo espetacular. Prepara, hein? Que o pessoal liga mesmo, manda mensagem positiva. Não, pode mandar. Pra Rita, transborde, né? Manda carinho pra ela, fala, Rita, adorei. Não, faça um comentário aqui no vídeo também, mas manda um WhatsApp então para Rita, adorei, gostei muito, eu quero fazer sua imersão. Isso. Vai lá, a gente tem, eu não sei quando é que vai sair o podcast, mas a imersão que está com data marcada agora de Peneira 29 de julho, né? Mas a gente consecutivamente vai marcar outras, aí a gente vai fazer outros grupos também. Ótimo. Então, esse ano, será que tem alguma outra imersão aqui em Penedo também? Tem, até dezembro tem. Possivelmente eu acho que outubro, mais para início de outubro. Setembro não pode, você sabe. Tem um segredo aí. Não, vai ser mais para outubro. Setembro tem já compromisso bastante na agenda aí desses outros clientes, mas outubro com certeza a gente vai... Outubro é uma boa data para mim também. A gente vai fazer sim e vai ser muito bom. Eu acho que assim, a gente tem que transbordar o conhecimento, né? Tem que transbordar o que a gente está aprendendo tanto para... Tem uma rede aí bacana de pessoas trabalhando com essa disposição de fazer mais, de fazer melhor, de fazer mais bonito, de fazer com mais magia. Né? Que legal. Pessoal, principalmente que o nosso objetivo olha só, nós falamos de empreendedorismo sem falar de empresa, sem falar... É que isso aplica, não importa qual o seu negócio, não importa o que você faz, não importa quem você atende, não importa o tamanho do seu negócio, não importa que momento esteja o seu negócio, tudo que a Rita colocou aqui serve para qualquer fase. Se você nem tem um negócio, já serve para você também. Então, serve para a vida, eu acho, sabe? Serve para a vida. Resumindo, serve para isso. Aí você aplica na família, aplica no negócio, aplica na empresa, mas assim, serve para a vida. Aplicar o método Disney em casa já vai melhorar seu relacionamento com seus filhos. As chaves a gente desenvolve para a empresa, mas a gente desenvolve as chaves pessoais também. Quais são as suas chaves para você transitar entre as pessoas da sua vida? Quais são os comportamentos que você quer ter? Né? Verdade. Nossa, Rita, essa hora, eu acho que agora... Quanto tempo, Cris? 1 hora e quase 1
praticamente 2 horas, nós vamos passar ainda do pouquinho das 2 horas, mas essa é a hora que a gente faz. Mas antes de terminar, tem a parte que você não sabe do podcast. Daqui a pouco todo mundo vai saber, né? Que começar a assistir, né, Cris? Eu vou ter que mudar isso, mas vai ficar. É o momento mágico do podcast. É o momento mágico que a gente sabe um pouco mais do nosso convidado aqui. Eu tenho 75 perguntas. Calma que eu não vou fazer 75 perguntas. Mas dessas 75, eu falo para o nosso convidado escolher 5 perguntas. E aí escolher um número aleatório aqui e eu vou te fazer essa pergunta e você vai responder do jeito que você quiser. Tá bom. Não tem resposta curta, não. Do jeito que é pessoal. 75. Você vai escolher 5. Escolhe a primeira para eu te perguntar. 19. Qualquer hora eu vou perguntar. Às vezes, quando tem coincidência de número, tem um número aqui que se for coincidência eu te falo. Que quase todo mundo pede ele. Nossa, você não vai acreditar. Olha só. Eu fico surpreso. Como de 75 perguntas, é difícil coincidir, mas sempre vai muito... É a lei da atração. Eu acho. Vai muito... Olha a pergunta. Qual o seu propósito de vida? Olha só. Pô, já respondi. Exatamente. Se você voltar, mas ela vai responder de novo ainda. Sim, eu vou ser simples. Alguém chegou aqui e saiu daqui melhor. É transformar as pessoas em pessoas melhores. Elas são melhores. Deixar que elas sejam melhores ainda. Ajudá-las a transitar nessa jornada da vida aí e serem mais felizes. Olha aí, simples, objetivo e profundo. Então, muito legal. Olha, tá vendo a lei da atração? Próxima pergunta, Rita. Próxima, 74. 74. Vou na penúltima. Vamos lá, 74. Principalmente pessoa... Não vou falar. Qual foi o momento mais feliz da sua vida? Nossa, mais feliz. Eu sou muito grata, sabe? Eu tive muitos momentos muito felizes, mas eu vou dizer que o momento mais feliz da minha vida... eu vou dizer porque eu estou ainda com muita saudade. Foi quando meu neto nasceu. É mesmo? Ele, o de 7 anos? Não? Porque assim, foi mágico. Eu acho que é mágico você ter um filho do filho, sabe? Eu acho que foi muito... Eu me lembro, assim, detalhes daquele dia. Eu acho que por causa disso, eu me lembro de muitos detalhes. De onde eu estava, na hora que ele nasceu, o que eu estava fazendo, com quem eu estava. Eu acho que tem, assim, tem muita Qual conexão. o nome dele? É Gabriel. O Gabriel procura as coisas no YouTube, o Gabriel procura o nosso episódio com a sua avó também. Então, vou te passar, Gabriel. Manda um beijo pro Gabriel aí, ó. Beijo. Eu tô com muita saudade dele, que ele passou 3 semanas com a gente aqui. Então, assim, a energia dele tá em casa ainda. Ele mora onde? Mora em São Paulo, Santo André. Legal. Então, aí, Gabriel, assim, depois procura no YouTube. Mas eu sou muito grata. Eu tenho muitos momentos felizes na minha vida e agradeço muito a Deus. É difícil até de relacionar. Mas esse é especial. Eu acho que esse tem uma coisa muito especial. Legal, e viu, Gabriel? Procura no YouTube, @rafa.podcast. Eu vou falar para ele. Próxima, a terceira pergunta. 13. Vamos ver, 13. Qual hábito melhoraria a sua vida? Tomar menos Coca-Cola. Ai, esse eu não posso falar. Toma muita Coca-Cola. Eu tinha que tomar menos, eu amo muito. Eu tinha que tomar menos. Esse hábito de tomar refrigerante. Porque Coca-Cola é um clientão nosso, sabia? Eu adoro Coca-Cola, tá, gente? E a Rita não vai parar de tomar Coca-Cola. Eu também adoro, mas pra mim é gostar demais, entendeu? Eu gosto muito também, Aí, verdade. assim, eu falei, eu preciso diminuir um pouco, porque eu tô tomando... Eu consigo, às vezes, eu acho que é fase. Eu tô numa fase que eu tô... eu preciso de Coca-Cola. Eu tenho uma história que eu fiz uma cirurgia, grave, um problema que eu tive, e eu fiquei 5 dias de dieta zero. Nem água. E aí eu falava pro meu médico assim, eu quero um copo cheio de Coca-Cola e gelo, Eu quero que, sabe aquele copo da Coca-Cola? Cheio de gelo e Coca-Cola. Você até suando, eu vi aquilo na minha frente, assim, sabe? Na hora que era água, não, eu queria Coca-Cola. Então, eu acho que esse hábito eu tinha que melhorar, meu Deus. Eu tô tomando demais. Como eu não consumo bebida alcoólica, eu tomo muito refrigerante também. Muito refrigerante. Eu não vou deixar de tomar, não, porque eu acho que tem que tomar e pronto, acabou, não sou contra, não, entendeu? Mas tudo tem que ter moderação, moderar um né? pouquinho, podia moderar um pouquinho. Mas eu também gosto. Porque eu sou uma pessoa que cuido muito da saúde, então, assim, eu acho que eu poderia moderar um pouquinho. Eu sou a pessoa que deveria cuidar mais da saúde, entendeu? Eu cuido bastante. Eu não estou no estágio que cuido muito, eu estou no estágio que eu deveria cuidar mais da saúde. Eu já passei por esse estágio, hoje eu priorizo bastante fazer exercício, alimentação, priorizo bastante dormir bem, sabe? Essas coisas assim. Eu já passei por essa fase, não me preocupar. Hoje não, tenho
tenho bastante preocupação e isso é bom, sabe? Eu me sinto muito melhor agora. Sim, eu tô me preocupando. Eu tô voltando. Ontem já voltei a pedalar de novo. Hoje, nesse frio cedinho, fui fazer exercício bem cedo. E ontem foi recorde de frio na nossa região. E eu passei em Penedo com 3,6 graus de bicicleta. Eu escolhi o dia lindo para eu poder voltar a praticar exercício ao ar livre. Levantar cedo para fazer exercício 6 da manhã. Não é? Próxima pergunta. Faltam quantas? Faltam 2. 50. Vamos ver nas 50. Qual é a sua estação do ano favorita e por quê? Inverno, tô nela. Na verdade, não é o inverno, é o outono. Uhum. Mas o inverno vai junto, porque eu acho que o nosso outono e inverno são bem parecidos, né? Sim. Então, no Brasil, e eu gosto de viajar para o exterior no inverno também, eu gosto muito da claridade que tem no outono e no inverno. Acho que os dias têm uma claridade fantástica, as noites são lindíssimas, Sim. O céu é espetacular. E o meu organismo, ele se sente com mais bem-estar para comer, para dormir, para viver no dia a dia. O pessoal fala que não, porque a gente bota uns pijamas horríveis, né? Que dizem, né? Uhum. Mas eu acho que a gente se veste mais... Para quem não tem pijama da Disney, deve ter um pijama da Disney. Sabia. Mas assim, eu acho que eu me visto melhor, eu acho que eu fico mais... elegante, né? Mais elegante. Eu gosto de me vestir melhor. Não sei se eu fico melhor, mas eu gosto de me vestir mais das roupas de inverno. Eu gosto de bota, eu gosto de cachecol, eu gosto de casaco. No verão, assim, a gente é muito calor, né? 40 graus, aquela alcinha. Falei, não, né? Eu também detesto o verão. Eu não gosto de verão. Detesto. Eu gosto muito dessa época do ano. Tô feliz. Também, nesse período, eu me arrumo melhor, eu venho mais arrumadinho. No verão, não tenho vontade nem de... Nossa, ar-condicionado me faz mal. Né? Então, assim, eu gosto muito. E, assim, além do físico, eu acho que os dias e as noites do outono e do inverno são espetaculares. No verão nosso aqui, né, para quem está aqui nessa região, chove demais. Exatamente. Né? A gente não aproveita tanto. A minha casa, por exemplo, tem uma varanda que eu aproveito muito mais nessa época do que no verão, porque no verão ela é aberta, chove, eu não vou para lá. Nessa época do ano, eu sento lá 5 horas, 6 horas da tarde, é gostoso bater um papo com meu marido ali, os passarinhos cantando. Toma um café. Toma um café, toma o que for. É muito gostoso. É muito gostoso. Então, acho que é isso. Eu acho que é um bem-estar que eu tenho nessa época. Legal. A quinta pergunta. A quinta vai o número 5, já que é a quinta. Número pronto. 5. Aí. Número 5. Se você pudesse mudar alguma coisa em você, o que seria? Nossa, mudar em qualquer aspecto. Olha, eu já quis mudar meu cabelo. Ah, é? Já mudei, aquela coisa de alisar cabelo. Sei que hoje eu gosto dos meus cachinhos, então estou bem com eles. Uhum. Que mais? O que eu poderia mudar? Eu acho que na minha personalidade... eu acho que às vezes eu sou um pouco impaciente. Às vezes eu sou impaciente. Eu acho que eu seria um pouco mais paciente, às vezes, com algumas situações. Eu acho que eu sou um pouco impaciente. Eu quero tudo muito rápido, na minha energia. E as pessoas não são como eu. Então, às vezes, eu dou a resposta antes, sabe? Tipo, já resolvi. Eu gostaria de ser um pouco mais paciente. Eu já fui pior, acho que eu melhorei, mas eu acho que ainda posso melhorar. Né? Legal. Autoconhecimento. No autoconhecimento. No aspecto físico, eu já estou feliz com meus cachinhos. Hoje as pessoas têm elogiado, então tá bom. O Cris mesmo, com a primeira coisa que você entrou, ele já nem te conhecia e falou, olha, adorei seu cabelo. Não viu? Tá vendo? Eu nem escutei. Então, assim, eu estou mais... eu acho que você não viu, mas quando você entrou, que você virou as costas do Cris e falou, nossa, adorei seu cabelo. Então, eu estou mais confortável, estou feliz com eles. Assim. Dá um trabalho, tá, gente? Não vou falar que não dá não, mas eu gosto. Tem agora transição, minha irmã tá nessa aí, ela fica, minha irmã tá sendo alisada pelos cachinhos também, e aí ela fala, dá muito trabalho. Não, foi uma coisa que a pandemia fez bem para mim, eu fiz a transição na pandemia, então não teve muito problema. Eu ficava mais em casa e não tinha... não teve muito problema, mas assim, eu acho que a paciência, mais que os cachinhos, a paciência, sabe? Ser um pouco mais paciente e a gente acaba sendo impaciente com as pessoas mais próximas, né? Exatamente. Então, assim, queria ser mais paciente com meu marido, com a minha mãe, né? Ou até com as crianças lá de casa, né? Ser um pouco mais paciente. Acho que melhorei muito, tá? Mas acho que ainda tem um caminho aí. Legal. E tem a pergunta bônus. A pergunta bônus que a Yalabá, nossa primeira convidada aqui, deixou de legado, de legacy, né? Legacy para todos os nossos outros. Como você se vê daqui 5 anos? Daqui a 5 anos. Me vejo com a mesma energia de hoje, ou até mais, porque eu acho que é uma coisa que é inata, sempre foi, com muito mais conhecimento, em geral, mas especificamente da Disney, e levando as pessoas para fazer essa transformação lá em Orlando. Uma imersão internacional? Olha, então eu vejo uma pessoa muito parecida com o que eu sou hoje, porque eu sou muito feliz com quem eu sou, mas mais madura
e com mais conhecimento para transformar mais vidas. Em termos assim de trabalho, lá em Orlando, levando as pessoas para lá. Então, daqui no máximo 5 anos, tendo uma caravana. Até antes, antes, então, no máximo até 5 anos. No máximo 5 anos, a Mática Consultoria levando a caravana para fazer a imersão, né? Beber água direto na fonte. Lá, ou Califórnia, não sei. Uhum. Né? Legal. Na Disney. Mas é isso. Eu acho que é nesse caminho que eu estou mesmo. Me vejo bem trilhando o caminho que já está aí na frente, com mais maturidade ainda, com mais consciência, mais autoconhecimento. Que legal, Rita. Você nunca para com isso, né? Não pode parar. Fantástico, muito legal esse bate-papo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo aqui no Rafa Podcast para a gente poder fazer esse bate-papo maravilhoso. Aprendi muito mesmo. Que bom. Tenho certeza, você transbordou, você se entregou ao máximo, deu o seu todo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão do outro lado vão conseguir sentir isso. Eu fico feliz. Vão sentir, eu tenho certeza. Porque quando a gente se entrega, quem está ali do outro lado vai sentir toda essa energia, vai sentir o encantamento Disney. E eu quero que vocês façam bastante comentários, transbordem também aqui embaixo. Mande abraço para a Rita. Façam perguntas. Façam perguntas, exatamente. E gostaria de fazer alguma consideração final? Gostaria de fazer convite, deixar os seus contatos? Eu queria agradecer como vocês, já deixou? Né? Agradecer a você, agradecer o Cris aí por essa gentileza toda, pelo café, por deixar a gente tão em bem-estar também, tão à vontade, que eu acho que essa o propósito também é diferente. Parabéns pelo programa, é muito bom, né? Acho que a gente tem que fazer isso mesmo, tem que compartilhar tudo isso e bom encontrar pessoas tão abertas assim que falam, vamos fazer junto e vamos lá, vamos fazer, né? Então, obrigada mais uma vez, uma alegria estar aqui, quero continuar esse contato, né? Obrigada quem está aí, né, investindo um tempo aí escutar a gente e tentar aprender com a gente um pouquinho. Então, eu estou aqui à disposição nas perguntas, nos comentários, no @matica_consultoria. Fácil de achar a gente, somos bem disponíveis para esse contato e é isso, muito obrigada e que você continue esse caminho fantástico, essa jornada linda na Mática, aí na jornada, né, com essa equipe fantástica e que cada vez mais você tenha sucesso. Amém. Vocês todos aqui. Amém. Muito obrigado, Rita. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E para você que está ouvindo o nosso podcast, lembrando que todas as terças-feiras, às 18h30, temos um episódio novo do Rafa.podcast, né? O Rafa Podcast, o podcast empreendedor para empreendedor. E lembrando também que se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para poder receber todas as notificações, para que vocês lembrem que toda terça-feira temos um novo episódio. E siga também as nossas redes sociais, @rafa.podcast e nas plataformas de streaming, tanto no Apple Music, no Deezer ou no Spotify, temos também o nosso podcast, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tenho certeza que vocês vão transbordar de conhecimento aqui e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.